Fala galera do Movencast, tudo bem? Hoje vamos receber aqui o Geraldo Magela. O Geraldo Magela, ele tem um histórico excelente na área educacional e agora trabalha com o desenvolvimento de negócios. Geraldo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Maravilha, é uma honra estar aqui com você, Gáudio. Obrigado pelo convite. Eu acho que esses programas, né, esses momentos que você está trazendo aqui, super importante para contaminar, disseminar, né, boas práticas, né, e tentar inspirar aí pessoas. Então, a honra e a satisfação estar aqui com você hoje. Eu que fico muito feliz, pegando um pouco do gancho que você estava comentando ali, né? O propósito do Movencast é levar toda essa turma que acompanha a gente, experiências, conhecimento reais, né, de pessoas que fizeram sucesso, que de fato, quando olha para trás, fala assim: nossa, que coisa legal que essa pessoa fez. Com o intuito do quê? De promover uma nova visão, compartilhar conhecimento, atitudes, e esse é o grande propósito. Conta um pouquinho pra gente aí. Qual que é a sua formação? Qual que é a sua origem? Você é da área mais de tecnologia, uma área de administração, uma área de pessoas? Qual que é a sua origem aí na parte profissional? Ah, legal, cara. Eu já rodei tanto, mas a origem, eu sou formado em administração na Universidade Federal, mas desde sempre gostei muito de tecnologia, né? Mas eu comecei a carreira na área financeira, né? Então, trabalhei, minha primeira empresa era a Bunge Alimentos, né? Uma multinacional, e comecei ali como analista financeiro, etc. E ali depois eu fui para a Coca-Cola, ainda passei lá bastante tempo, quase 10 anos no sistema Coca-Cola, e novamente voltado um pouco para a tecnologia, né? Que era aquele boom das implantações de SAP, etc. Pegou aquele momento do máximo do RP, SAP voando, né? Exatamente. E ali fiquei responsável pela área de custos, né? Também na área financeira, e ali fui cada vez mais aguçando minha curiosidade por negócios, né? Por negócios. E ali, metade da carreira, né? Isso já tenho 20 e poucos anos, aí, quase 30 aí de carreira. Metade na área financeira, metade na área de operações. Então, eu migrei para uma indústria de embalagens para tocar a operação completa. E aí, muita engenharia embarcada, mecânica, era, né, uma metalgráfica. Essa mudança de cenários, você acredita que foi bom para você? Você conseguiu usar essa mudança menos como um risco, falar, nossa, estou mudando, mas como uma oportunidade? Isso, na verdade eu planejei as mudanças. Você sabia, você não foi por sorte, vamos dizer assim. Também é sorte, né? Claro, sempre tá com a gente, né? Sempre. Mas você foi atrás da sorte. Fui. Então, engraçado, né? Todas as transições de carreira foi um pouco planejada, né? Com exceção da saída da Bunge para a Coca-Cola, que foi um convite. Mas chegando lá na Coca-Cola, eu vislumbrei logo aquele momento do SAP e já, né, tentei embarcar no projeto, e ali realmente tive o primeiro desafio. Então, eu costumo dizer que você planejando, você está mais preparado, né, do que o seu concorrente, vamos chamar assim. Então, se você imaginar o que você quer ser, você consegue pelo menos se antecipar na sua preparação. E ali, né, naquele momento, eu vi que, por exemplo, a área de custos na implantação ia dar BO, ia ter problema. E era uma área que eu tinha bastante experiência. Teve um determinado momento que eu percebi que aquela área de custos ia ter problema. Ou seja, você viu que tinha uma oportunidade. Em uma dor. Ou seja, você chegou e falou assim, opa, tô num local novo. Que eu domino. Que tem essa parada toda de... Que eram investimentos muito grandes, né? Que a empresa parava por causa disso, né? Totalmente. E aí você falou, opa, tá todo mundo falando de um negócio aqui, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou, E outra coisa que eu sempre tentei nessa linha encontrar qual é a dor principal daquele momento, né? Para tentar ajudar naquela dor. Isso foi na Bunge também. E lá na Bunge eu me especializei em custos por causa disso. E aí lá novamente, né, na Coca-Cola. A Coca-Cola, inclusive, essa franquia tinha sido a primeira no Brasil a implantar SAP, então era tudo novidade.
E depois da implantação, eu fui me envolvendo no projeto e acabei ficando ali uns 3 anos ali, estabilizando, fazendo rollouts, essas coisas. E ali depois veio um M&A, veio uma compra da Coca-Cola Company, comprou aquela franquia. E ali eu já era o cara do planejamento financeiro todo. E foi engraçado também, porque chegou o time todo, né, da Coca-Cola, do investidor, obviamente. E com muita dedicação e muita oportunidade, depois de 8 meses eu fiquei interino, com 28 anos, como diretor financeiro dessa operação, porque o titular tinha sido transferido, então estavam ali na transição, e eu passei 8 meses como interino, com 28 anos. Com 28 anos, que normalmente é uma idade que você está se consolidando ainda, você teve uma oportunidade Exatamente. Que geralmente, por vezes, é o destino final de muita gente. Qual foi o desafio para você? Imagino que você tinha, inevitavelmente, por mais maduro, mais centrado que nós sejamos, 28 anos a gente ainda tem muita questão, muito tema a se formar. Você se lastreou no quê? Na parte do relacionamento, no conhecimento técnico? Quais foram as competências que você precisou usar para se sentir bem nesse momento, né? Porque foi um momento de desafio, com certeza. Sem dúvida. Não, excelente pergunta. E aí vem o primeiro ponto, né? Nessa época aí se falava muito, não é só inteligência, a inteligência emocional é que vai dominar o mundo, né? Então você teria que ter a inteligência técnica, mas a emocional. Então eu fui exatamente nessas duas direções, né? No ponto que eu era forte técnico, que era planejamento financeiro, conhecer a operação, os números e outras áreas que eles estavam fazendo, eu sempre estava envolvido. Porém, nesse momento eu herdei lá o jurídico, própria tecnologia, toda a estrutura, contratos, compras. Então, eu nunca tinha passado por essas cadeiras. Só para dar uma referência para quem está em casa, a gente está falando na parte financeira de quanto de dinheiro mais ou menos que na época era 200 milhões de faturamento há 20 anos atrás. Ou seja, que hoje é 1 bilhão, 1 bilhão e pouco. 1 bilhão você tinha toda essa responsabilidade, toda essa estrutura. Exatamente. Cara, é incrível. E Enfim, aí você começou... O que é técnico você pegava, mas tinha outras competências de inteligência emocional. Muita, tendo que usar as pessoas no momento correto. Tinha o suporte da Coca-Cola Company também, obviamente. Mas ali eu acho que essa inteligência emocional ficou todo mundo torcendo também para dar certo, né? Todos os meus pares ali, não teve aquela sabotagem que às vezes ocorre. Então, eu construí ali uma base de relacionamentos que duram até hoje. Imagino que tenha sido... muito legal. E olhar para trás hoje deve ser muito gratificante. Tenho amigos até hoje. E aí, voltando um pouco a transições, né? E ali eu vi que, em determinado momento, chegou um outro diretor financeiro, que também é meu amigo até hoje, só que eu ia ficar ali naquela operação e eu queria ir para uma operação maior. Então, eu tomei gosto e pedi para ir para uma outra Coca-Cola que era maior. E ali passei também quase 2 anos. Cuidando de projetos de todas as áreas. Ou seja, desculpa eu ir pausando. Por favor. Jamais de tirar o fluxo aí da sua resposta, mas até para ajudar quem talvez não perceba a importância disso que você está falando. Ou seja, você assumiu como interino num lugar que era do sonho de muita gente. Você passou a ter que fazer uma gestão, que você fazia já um planejamento financeiro, mas você passou a ter mais áreas. Era com uma controladoria também ou não? Também. Contabilidade, tudo fiscal, tudo estava ali. Aí você passa a ter uma gestão de 200 milhões, era de reais. De reais na época. 200 milhões de reais na época. E aí, obviamente, no momento certo, conforme talvez um planejamento, veio uma nova pessoa. Aí, ao invés de você falar assim, pô, estão me trocando, me passaram para trás, você falou, não, é o seguinte, eu quero ir... para outra Coca-Cola maior. E aí você pediu ajuda, você não guardou isso para você. Você expôs isso. Ou seja, passar o seu desejo foi um ato de coragem também. Exato. E era uma característica minha, né? Eu sempre, até para o meu time, eu falava isso. Não é só você que tem que ficar numa zona de desconforto com você mesmo para melhorar. Você precisa dizer isso ao seu chefe. Cara, eu quero crescer, eu preciso de mais espaço. E isso eu digo até hoje para o time. Então, você tem que provocar
Para né? não deixar também que o outro tenha que adivinhar, né? Porque se no Pois dia a dia passa, e né? a adivinhação, hoje em dia, nessa rotina Esquece, nossa, esquece. Vai Então, virar, tem que vai deixar ser ignorado, claro. literalmente. Né? Exatamente, tem que deixar claro. Então, sempre deixei muito claro. E ali eu fui transferido, chegou lá novamente. E ali eu já ainda estava na área financeira. Imagina que teve uma mudança geográfica aí. Teve. Mudei de cidade. E ali eu, depois de quase 2 anos, já me envolvendo em outras áreas, né, como área industrial, área comercial, etc. Começou a conectar já com operações. Eu queria ir para operações. Que já via pela frente. Exatamente, eu queria ir para operações. E aí recebi um convite e aí foi sorte, né? Um empresário que era um dos fornecedores da Coca-Cola, de anos de fornecimento, chamou para ser o diretor-geral de operações. E ali eu fui e tive minha primeira jornada ali de 7 anos, transformando aquela indústria familiar numa indústria mais profissionalizada. E ali foi o primeiro projeto de operações e o primeiro projeto de growth, de crescimento. Ou seja, você passou por você fazia o run e começou a fazer a parte de transformação desse negócio. Era um negócio familiar. Era um negócio familiar, de uma indústria de embalagens, B2B, totalmente diferente. E tudo isso vale a pena contar, porque daqui a pouco eu vou chegar no meu momento atual. Eu tô vendo que tá amarrando aí, tem alguma coisa se formando. Eu vou chegar no meu momento atual. Então você vê lá, consumo, bens de consumo, agro, com Bunge. Depois Varejão, Coca-Cola, com marca, forte, brand. Depois B2B, né, vendendo para diversas indústrias, desde alimentos, a indústria de tinta, indústria química, e etc. E ali já com a cadeira de operações. E ali a gente fez ali em 7 anos, né, na verdade os primeiros 4 anos, a gente triplicou a companhia, né, no movimento... Você empreendeu numa empresa. Você foi um intraempreendedor, né? Que o pessoal fala. Exatamente. Então, porque o drive era de crescimento daquela companhia naquele momento, como na Coca-Cola também. A gente fez aquisições. Foi com um pouco. E também na Coca-Cola eu tinha muita experiência em aquisições, né? Que a gente fez algumas operações. Na própria Bunge eu participei de uma, que eu até brinco que foi uma troca, que eles fizeram uma troca mesmo, na época eu participei. É uma permuta. E nessa empresa, novamente. E aí, depois de 7 anos, eu mirei em serviços, que era uma coisa que estava faltando. Ou seja, você estava querendo completar a cartela do bingo ali. Agora eu vou para serviço. Só que você não foi desprovido de toda essa experiência que você estava pegando. Não. E novamente foi um acaso. Né? Eu estava mirando, né? Eu já tinha feito, inclusive, o plano de sair da companhia, já tinha dito à família que no próximo ano eu fiz o orçamento, etc., mas o próximo ano eu ia tentar ir para um outro play. E aí surgiu o convite para ir para a educação, quando eu fui para ser o vice-presidente de operações de uma instituição de ensino superior de Chicago, que tinha acabado de chegar no Brasil. E ali eu passei 10 anos, e aí a gente multiplicou por 10 o tamanho da empresa em 10 anos, inclusive chegando aqui, comprando o IBMEC, né, do Rio de Janeiro, depois a gente trouxe aqui para São Paulo, tínhamos mais 14 instituições de ensino, e há 4 anos aproximadamente, por uma decisão de desinvestimento no Brasil, a empresa foi vendida para um outro grupo consolidador aqui gigante, e nessa ocasião eu tocava já 85% do negócio. Então, eu basicamente tínhamos o presidente, tinha eu como vice-presidente de operações, era o COO, tocava toda a operação. Então, a venda foi um trabalho árduo ali de... Curioso, ou seja, você, pelo que eu entendi, você passou as fases de construção e também as de transição no sentido de ou aquisição de M&A ou na venda. Exatamente. Isso imagino que é um capítulo especial aí no seu currículo, né? Você ter participado de tantos processos de aquisição e fusão, porque é uma dinâmica diferente, né? Acho que gera um momento diferente dentro da empresa, é um momento de muita expectativa, acho que todas as partes. Quanto tempo leva, mais ou menos, um processo desse em empresas desse quilate, né? Que tem impacto dentro do setor de atuação, eram players principais, aí, pelos nomes que você está falando. Sim, éramos.
Não, ela depende muito da operação, né? Teve operação que durou 2 anos para a gente finalizar, nesse caso da educação, né? Eu fiz outras antes também, mas esse caso de educação acho que é mais emblemático porque é mais recente. Então a gente fez ali casos de 2 anos que durou e teve casos que foram 3 meses, porque era um deal que caiu de um concorrente e chegou para a gente, a diligência feita, tudo já e tinha tal. as informações, já tava. Exato, Era um exatamente. gol no gol, mas Praticamente. Então a gente fez só uma análise, diligência todinha, mas com base em dados que estavam fresquinhos. Né? E para você que sempre planejou, você sempre buscou ter uma antivisão ali do que você ia ter na sua carreira. De repente tem essa mudança, um desinvestimento, 2 anos trabalhando ali, aí faz a venda, legal. O que aconteceu no dia seguinte? Como Perfeito. que você Boa. falou agora, daqui para frente Exato. E aí eu já estava decidido a empreender, né? Depois do processo de transição. Essa última venda não durou 2 anos, né? Essa durou menos. Essa foi mais rápida. O deal, né, o signing foi assinado, sei lá, em 6 meses, 5 meses. E aí teve CAD que aprovar e demorou mais, acho que 8 meses e tal. E ali eu fiquei 6 meses ainda ajudando na integração, né? Porque comprar é até fácil, viu, Gaudi? Difícil é integrar. Porque tem várias formas de integrar diferente, que depende da cultura, do business que você tá, de quanto time preparado você tá para poder receber, de quem você está comprando. Então tem uma série de variáveis. Então a integração eu digo até que é mais difícil, né? Às vezes mais difícil do que conseguir o recurso para fazer o investimento. Então, e ali eu fiquei 6 meses, mas ali quando acabou 6 meses, falei lá com o presidente que eu queria empreender, não era em educação, eu queria ir para tecnologia, né, que eu gosto muito. Onde você gostava, eu gosto, né? Então, operação, finanças, tecnologia, é tudo uma área que eu me sinto muito confortável, né, em atuar. E aí eu criei a RBI, que é a Rede Brasil Inova, que é uma empresa de desenvolvimento de negócios. A gente, esse mês, está fazendo 3 anos. Parabéns. Já. Com números, daqui a pouco eu compartilho aí um pouco da nossa história, mas que basicamente a gente tem 3 produtos, né? 3 linhas de produtos. Primeiro produto, tecnologia. Então a gente tem 63 parceiros de tecnologia. E esses parceiros são agnósticos, né? Então, eu me pontuo como um grande supermercado, né? Então, meus clientes me procuram para tentar, com a minha curadoria, encontrar soluções rápidas, testadas, de tecnologia. Raramente startups, geralmente empresa consolidada, já tá consolidada. Tecnologia. E aí, não só no Brasil, né? Porque eu já nasci a RB já nasceu com a cabeça global, né? Então, eu trabalhei na Bung, Coca-Cola, na própria Adtalem, né? De educação. Então, eu consegui formar esse ecossistema de tecnologia. Imagina que você já tinha uma rede de contatos, mas também já tinha enxergado um pouco além do mercado nacional. Exatamente. Aí você monta a RBI já com esse olhar de fazer um intercâmbio, vamos dizer assim. Exatamente. Meu primeiro cliente foi um russo, por exemplo. Boa! Antes da guerra. Aleatoriedade total. Total. Né? E quem me apresentou ele foi um parceiro meu de Boston. Que legal. Então, Ou seja, imagino que a sua reputação aí nessa jornada é um alicerce. Ou seja, ter cuidado da sua reputação individual mesmo é o que permite você tocar não só minha, como a do meu time, né? Porque eu tenho os meus vendedores, que eu chamo de matchmakers, né? E que são... eu vi, desculpa, galera, não sei se estão comentando escrito a rede de negócios que dá match. Exatamente. Ou seja, essa questão do match, você isso aí. Faz parte do dia a dia da empresa. É o propósito. O nosso propósito é fazer o match com qualidade que entregue a solução para aquela dor que você quer resolver. De novo, voltando ao começo da minha carreira, eu percebi que não adianta você ter 10 problemas, porque todo mundo tem. Sim. Você precisa entender qual o problema o cliente quer resolver. E segundo, qual o problema que ele tem dinheiro para resolver? Exato. Dinheiro, recursos humanos, tem que seja viável, né? Quando eu estava na IBM, né, uma escola muito grande, né, sensacional, a gente estava tendo
um trabalho que tinha um pessoal de fora, né? Um pessoal era dos Estados Unidos, eu não lembro de que estado que era, mas eles me conheciam muito lá dos projetos, assim. E aí eles estavam batendo papo com a gente. E aí o cara fez a pergunta, pô, legal, tem esse monte de coisa, mas e aí, por onde que começa? Aí a gente ficou, não, vamos começar tal, não sei o que lá. Aí ele falou, não, não é isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o cara aqui, vamos perguntar onde tá doendo mais. É isso aí. Aí, ou seja, onde que tá doendo mais? Porque às vezes a gente quer enfeitar demais, aí fica olhando, sei lá, o cabelo, a manga da camisa, o cara fala, não, cara, tô com uma unha encravada lá. Se você tirar essa unha encravada, tudo vai. Aí, ou seja, ter essa personalização, esse entendimento da real dor, é um fator aí que você utiliza bastante. Isso, junto com os meus matchmakers, que é a questão da reputação, né? Eu digo que a gente trabalha junto para somar a reputação. Então, você tem que confiar na minha reputação, como eu tenho que confiar na reputação de uma pessoa que é lá de Umuarama, do Paraná, que é meu parceiro, por exemplo. De uma pessoa que é lá de Manaus, que é uma pessoa que é de Minas Gerais, né? de Belo Horizonte, enfim. E aí essas experiências se encontram, acaba... no caso, acho que nem soma, né? Multiplica, né? Multiplica, porque exponencial. É muito... É raro, né? Você conseguir juntar uma estrutura dessa. Exato, exatamente. E aí pessoas experientes, eu costumo dizer, de cabelo branco, né? Que já tem ali um legado, que não quer manchar seu nome, também não está à procura de qualquer aventura. Porque no momento que ele abre uma porta para mim, a minha responsabilidade triplica. Né? Então, eu tenho muito cuidado na curadoria e muito cuidado na reputação dos meus matchmakers. Né? Na jornada completa. Então, tem casos que, às vezes, chega um produto para ser ofertado e eu escuto, né, dou opinião, mas não avanço porque ele não está maduro o suficiente. Você comentou, né? Na parte de tecnologia, você tem 63 parceiros, mas, se eu não me engano, você falou que eram mais ou menos 3 frentes. Exato. Qual que seria a segunda e a terceira frente aí? A segunda, M&A, que eu fiz mais de 30 na minha carreira. Né? Só 30 só? Tem empresa de M&A que fez menos M&A que você. Venda, compra e troca. Eu participei, mesmo no começo de carreira, eu computo nos 30 aí. Ou você foi atrás, ou esses projetos vieram atrás de ti. Eu fui lá cuidar do inventário, mas eu fui lá no chão de fábrica, tentar fazer o inventário e tal. E o outro, fundraising também, né? Levantar recurso financeiro, reestruturação de dívidas. Eu tenho 15 anos de finanças, né? E fiz reestruturações de dívidas em algumas dessas empresas. Do ponto desde fazer roadshow em bancões a bater aqui na porta aqui com a pastinha nos fundos aqui da Faria Lima. Né? Que é o meu escritório ali de lado, né? Exatamente para poder circular mais fácil. Essa é uma disciplina que por vezes fica um pouco distante aí da maioria dos empreendedores, mas que, se bem feita, pode acelerar demais aí os resultados, né? Exatamente. Como que você vê a maturidade no Brasil em relação a essa questão do fundraising, essa questão das estratégias, né, de levantamento de investimento, gestão de fluxo de caixa, ou outras ações aí que até você queira detalhar mais, né, por ser um especialista, que você acha que deveriam ter um pouquinho mais de atenção quando a pessoa está com... Por exemplo, a pessoa começou um negócio. Aquilo está pequeno ainda, talvez não seja aquela dor, ou não seja uma dor naquela proporção, geralmente você está perto ali de familiares. Aí, pô, deu certo. A empresa já começou a faturar lá uns 5, 10 milhões no ano, já passou daquela fase da empresa de 5 anos de existência, começa a ganhar um porte. O que você daria de dica? Assim? O que você acha? Que fala assim, olha, preste atenção nisso, que normalmente isso é ignorado, e depois, quando vai querer fazer uma negociação maior, tá faltando carne. O que você enxerga? Assim? Que você Não, excelente. Isso, né, como executivo ou como empresário agora, isso, né? Isso, por isso mesmo. Eu tô Você tem posições diferentes do mesmo tema, né? Exatamente. Então, quando você está como executivo e abre, por exemplo, uma unidade de negócio nova, não sei nem se é conselho, mas essa visão que eu vou passar também serve, né? Assim como um empresário que está abrindo uma empresa nova, etc. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Stanford há 5 anos atrás, né? de Growth Companies. Né? Era um executive program super imersivo,
que ali também rejuvenesceu todo o meu network mundial, internacional. Então a gente tem um grupo até hoje, assim, quando alguém pede alguma coisa, é rápido. E aí tem suíço, russo, americano, brasileiro, todos os lugares. E uma coisa que a gente aprendeu lá para testar, né, se aquele teu negócio, aquela tua direção está indo certo, é uma regrinha do 300, 300, 100. Não sei se você já Conta aí pra falar. galera. 300, 300, 100. Os primeiros anos você tem que crescer 300%. Né? Por que o primeiro ano você tem que crescer 300%? Porque é o teste do produto. Né? É o market fit. Você realmente está vendo que seu produto... Se aquela hipótese que você acha que aquela hipótese é um produto viável, minimamente. E... Tem gente que tem dor. Tem gente que quer resolver. Então... Para transformar em números um conselho de quem está empreendendo, ou está abrindo uma divisão nova, ou está entrando, né, num desafio parecido, o primeiro ano tem que ser nada menos que 300%. 100% é ruim. 200% é ruim. Você tem que fazer o negócio crescer 300%. Por uma razão, mostrar que o market fit existe. Achou o fluxo, tem uma uma necessidade, uma dor que está trafegando ali no mercado, você entrou no caminho certo. Exatamente. Segundo ano, mais 300%. Consolida. Para fazer o teste de escalabilidade. Agora entendi. Então você vai ver, se eu crescer 300% em um ano, eu sou escalável. Senão, eu vou trocar hora por dinheiro. Tipo, cresci 300 no primeiro, mas aí cheguei num platô. Aí eu vou cozinhar dentro daquele circuito. Agora, se eu crescer de novo, é que tem mercado para pegar. E eu entreguei. Né? O mais importante é que eu entreguei os 300% de crescimento. Então, se você entregou os 300%, você melhorou seus processos. E se fizer o acumulado, aí porrou, exatamente. Né? Estourou, né? Você... Não foi um crescimento exponencial, né? Uma reta para cima. E você melhorou o seu negócio. Né? Você melhorou. Não é aquele mesmo 300 do ano passado, porque você tinha mais gente, não tinha... Hoje em dia, com inteligência artificial, por exemplo, você não estava usando. Então, você melhorou o seu produto, o seu processo, seu time, que é super importante, para entregar um crescimento de 300 de um platô, já que não era um platô inicial. Né? Então, esse era um outro KPI, né? Um outro indicador interessante. E no terceiro ano, 100% para você ganhar dinheiro. Ou seja, você tem que crescer 100%. E com lucratividade. Manter esse ganho de eficiência que você fez no segundo, aí vai. Exatamente. Então, essa é a lógica que legal, cara. Lá de Stanford para startups. Legal por compartilhar com a gente isso aí, 300, 300. Eu não conhecia, achei. Exatamente. E é bom essas referências pra gente. Assim, se é fácil de entender. Binário. Fez você sentido, que é da área, é binário. Deu certo, sim ou não? Pronto. Mas é que foi mais ou menos. Tá fora. Já deu. É isso aí. Então, e aí, obviamente, que você não vai cravar os 300, né? Então, no caso da RD... É a referência da magnitude que você tem que... E o porquê. O porquê, né? E o porquê. E aí... Só para lembrar, o primeiro é o teste do produto. O segundo escalabilidade. É a escalabilidade. E o terceiro aí, agora você tá fazendo a coisa gerar. Muitas vezes, para organizar o processo, você põe dinheiro na frente. Sim. Né? Mas você precisa, no terceiro ano, ser rentável. É curioso, né? Aqui dentro da Moving, as fases mais apertadas, vamos dizer assim, foram as fases que a gente mais crescia. Sem dúvida. Porque tinha que alimentar. E você falava assim, putz, vamos lá. Aí, quando chega nesse platô, de repente faz... Bom, aí você fala, caramba, aconteceu. E eu vejo isso com outros colegas que têm negócio, que eles acertam essa veia de... Porque às vezes o empreendedor acerta, que é o momento certo, na hora certa, com a dor certa. Raramente não é. Até porque se a pessoa não fizer isso, ela não fica mais de um ano. O primeiro 300 não vai. Já não vai, né? Então quem consegue contar a história é porque foi, né? Faz sentido. Né? E aí ele fala assim, ele trabalha num mercado de beleza, né? Parte saúde, estética e tal. E é todos aqueles equipamentos de laser, muito caro, aquilo custa uma casa, aquela parada. Ele falou assim, Rodrigo, eu não aguento mais, cara. Eu tinha 2 máquinas, achei que no ano seguinte eu já ia ganhar uma trocada. Mas aí cresceu para você comprar mais 4 máquinas.
Aí, pô, a última vez eu pedi 10 máquinas. Aí eu falei, quantas máquinas você tá? Eu tô com 40 máquinas. E eu falei, e aí? Ele falou, e aí, mano? Eu tô sem dinheiro. Eu falei, calma, cara. É que você tá... o dinheiro já tá lá. Só que ele não foi pro... Vamos dizer assim, como ele não tocou o platô ainda, tipo, tá no crescimento. Tá no crescimento. É consumido, né? Capital e aí não tem como. ainda. E aí não tem como. É como a gente, quando cuida do filho, né? Ok, você vai cada vez mais dinheiro, mas chega uma hora que você percebe que tem um retorno. Né? Exatamente. É muito legal, né? Eu nunca tinha parado pra... Ficou muito fácil para mim. Agradeço aí, acho que a galera de casa vai agradecer também. Trazer uma coisa lá. Foi em Stanford, né? Foi em Stanford. Ou seja, alguns grupos lá. Trouxemos da gringa lá e... Não, tem várias coisas assim. E eu acho que, inclusive, esse momento de eu ter decidido de ir para a tecnologia foi por causa do curso que eu fiz lá, né? Então, eu vi muito empreendimento, muito empreendedor de diversos países do mundo. E pegou um momento que teve a pandemia. Foi na época da pandemia. Não, eu fui um pouco antes. Foi antes, mas aí aconteceu que acelerou o tal do... É que nem diz o meu sócio, ele fala que a gente entrou na era... tá no começo, que ele acredita que vai ter bastante tempo. E foi engraçado que ele falou isso para mim há muito tempo atrás, da era hiperdigital. E eu vejo agora, de vez em quando sai alguma coisa desse nome, eu pergunto para ele, não, você tirou isso? Ele falou, não, que eu achei que ia ser. E, pô, aí tem inteligência artificial, automação. Exatamente. Cada vez mais, aí você tem desenvolvimento de novos componentes e tudo mais. E aí você precisa achar uma solução boa para isso, né? Brevemente aqui, você estava comentando que você estava com uma solução, acho que foi antes da gente começar, você comentou, pô, eu estava com uma solução do Israel de inteligência artificial. Tô ainda. Como que funciona isso? Como é que você pega essa questão que às vezes é um processo, às vezes é uma tecnologia, junta dentro desse seu ecossistema aqui com diversos parceiros. Como que funciona? Seu dia a dia, imagina que seu dia a dia começa bem cedo para se conectar. 5 horas da manhã na academia. E tá conectado com... você foca bastante na... 5 horas eu tô na academia já, né? Acordo, vou pra academia para garantir o exercício. Mas é legal. Como é fazer essa gestão desse ecossistema? E conta mais aí dos resultados da RBI. Como é que você está montando? O que você está vendo aí de oportunidade? Conta pra gente alguma coisa engraçada que aconteceu também. Pô, enfim, maravilha. Não, tem várias. Deixa eu mostrar por dentro, né? Deixa eu começar pelos resultados para fechar com 300 e 100, né? Primeiro ano no segundo ano, no segundo para o primeiro, a gente cresceu 380%. Do terceiro para o segundo, que é este ano agora, a gente está crescendo 180 e pouco, 190%. E o próximo ano, com os contratos, porque a maioria desses casos são SaaS, né? Então você tem ali a recorrência, a gente deve crescer, previsto aí no orçamento nosso, 180%. E ali, quando eu faço 300, 100, ele chega um pouco mais até, no acumulado. Sim. Então, a gente não está no segundo ali em 300, né? Mas o primeiro a gente superou, foi 380. Na composição, você está no range do score do acumulado. Exatamente. Então, quando eu faço o acumulado. Só cuidado para não cair numa programação falando, não, tem que dar isso, e no final tem que vir mais, né? Que venha mais do que... Exatamente. Tem que bater esses números aqui. Mas esse foi a meta. Quando eu criei a RBI, eu sempre persegui isso. Eu tinha que ter isso, não... E era bom para ter um horizonte também, senão eu voltaria para ser executivo. Vou ser executivo e talvez empreender. Exatamente. O seu teste... Cada semestre eu recebo um convite, graças a Deus. E não tem como, né? Eu acho que isso é um reconhecimento, né? Exato. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui, ou vou fazer uma inferência, né? Ou seja, o seu teste de hipótese, dentro de formar essa rede de negócios, você tinha um farol para dizer que você estava no caminho certo. 300, 100. Perfeito. Se tivesse saindo disso, você ia falar, não deu. Legal, não deu, vou me preparar um pouco mais. Isso aí. Ok. Saber desistir também é bom, né? Você não ficar dizem que ou mudar, fazer as pivotadas. Né? Dizem que um negócio ruim dura a profundidade do bolso do dono, né? Exatamente. Isso é uma coisa mesmo. Que é uma aprendizado. Isso nas corporações também, tá? Exatamente. Em todo lugar, né? Assim, é ruim, mas vamos insistir, porque é rico, né? Se você tem uma sensação de não tenho dinheiro disponível, você é menos... complacente, talvez a palavra, suscetível a falar assim, ok, vamos continuar mais um pouquinho. Não tem opção, para essa parada, tem que...
E aí vem a questão da preparação que a gente falou no começo, né? Eu me preparei para esse momento, né? Você já estava com as Eu me preparei habilidades, com esse né? momento, né? Duas maneiras. Financeiramente, para suportar isso que você comentou, que é verdade, né? Então, no primeiro ano, no segundo, não tem jeito. Você tem que ter a preparação prévia para suportar aquilo ali. Mas, assim, voltando à rotina e conectando com a preparação, eu vou fechar com o que eu contei da minha história profissional. Imagina que eu fui finanças, de indústria, de agro, logística. Hoje eu fiz uma reunião de agro sobre inteligência artificial de Israel, com um player gigante, ontem e hoje, inclusive. Quando terminou lá, eu fiz ali um fluxo para tentar captar o design do negócio. O cara fez, pô, você já dá para trabalhar aqui comigo no agro. Pô, tu tem mais competência no agro. Eu disse, cara, isso aqui tá voltando 25 anos atrás na minha mente aqui. Então, a minha preparação, a minha rotina veio da minha preparação. Primeiro, vários segmentos diferentes, várias áreas diferentes, né? Eu cuidei já de tecnologia, logística, indústria, vendas, marketing, etc. Muito focado sempre em ter gente boa, a melhor equipe possível, sempre desenvolvendo essas pessoas, para poder chegar na minha rotina. A rotina hoje eu posso estar de manhã falando de logística, roteirização, como daqui a 2 horas eu estou falando de inteligência artificial, resolvendo uma programação de plantio de soja. Melhor forma de plantio. Com inteligência artificial de Israel. Com inteligência artificial de Israel. Falando de financiamento estudantil. E você pensa, financiamento estudantil é um dos melhores produtos que eu tenho, né? Que tenho mais orgulho por algumas razões. Eu fui impactado nas minhas redes. Você tem um podcast também, né? Tenho também. E aí você estava falando desse produto, achei muito interessante. Depois eu vou voltar para ele. Mas fecha esse circuito, ou seja, juntou tudo isso. Toda a experiência em multissegmentos, multi-empresas, empresa familiar, empresa multinacional americana, empresa multinacional holandesa, com áreas diferentes, e aí eu consigo, obviamente não sou especialista em nenhuma área dessa, não sei finanças, educação, gestão, estratégia, eu sou especialista, gestão de pessoas, então, e tenho sempre a minha curadoria super acesa, ou seja, as 63 empresas parceiras, quando eu ponho na mesa comigo para atender um cliente, eu tenho certeza que é o melhor cara que eu vou levar. Isso que você está comentando me lembra um pouco daquela estratégia de desenvolvimento em T, né? Que o pessoal fala, ou seja, você tem um alicerce ali que foi dentro da finança, a parte de gestão e administração, mas a parte alta do T ali da sua carreira parece que é muito larga, né? Porque você tive essas experiências. E profundas, que é outra coisa ou seja, rara. Não quer dizer que você não quer dizer que você é generalista. Não. Você conhece muito mesmo dessa... Em alguns layers eu vou até terceira, quarta derivada. Por quê? Porque foram todos esses momentos profissionais com muita profundidade. Então, quando eu fui ser diretor-geral de uma fábrica, eu ia cuidar do PCP, entender por que a logística, a compra, o supply, ia tudo. Então, tem essa profundidade. Então, a loucura do dia a dia o legal é quando alguém pergunta, legal, o que você faz? É difícil. Quando eu brinco, né? Tem algumas pessoas, assim, eu acho que eu tô num caminho, né, similar. Mas, pô, o que você faz? Olha, você quer a resposta curta? Ou a gente pode fazer um podcast para falar. É verdade. E aí você começa a ver a importância de sempre estar aberto à adaptação, aproveitar muito bem. Aproveitar muito bem a oportunidade que surge, né? Porque depois aquilo conecta de novo, né? Acho que essa é uma... você fez um ciclo ali que, de repente, você fala, pô, agora eu posso empreender... Eu ajudei muita gente tanto os colaboradores da empresa quanto os investidores da empresa a alcançar suas metas, objetivos. Agora eu estou colocando... É um sonho, com certeza, né? Sem dúvida. E estou usando todo esse arcabouço esse conhecimento, network... Então, eu preciso desses meus parceiros fortíssimos para a gente realmente atender os clientes, que são clientes listados na B3, listados em Nova York, na Nasdaq, são empresas familiares, são empresas médias. A gente tem uma gama de possibilidades de ajudar o empresário, o executivo, a encontrar uma solução. Muitas vezes, eu combino, e aí eu vou puxar aqui o financiamento estudantil, 3 daquelas divisões: tecnologia, M&A, fundraising. Financiamento estudantil foi assim.
Eu juntei lá o fundraise, né, um FDIC, Certo. um bancarizador, para ofertar um financiamento estudantil. E ali a gente está fazendo, usando o FGTS, por exemplo, e depois lancei um para faculdades de medicina, que tem um ticket maior. O FGTS não vingou nesse mercado. Não cobriu. Não cobriu, porque tinha um perfil diferente. E hoje a gente tem essas duas linhas para cursos de medicina, né, com um parceiro fortíssimo, que é a Cashme, que é investida da Cirela, e usando FGTS com fundo, que o dono do fundo fala, Magela, é fundo infinito, pode fazer financiamento aí, que esse fundo é infinito. Então, e ali foi compondo soluções. Ou seja, mais do que você usou o que eventualmente você oferece aos seus parceiros para você mesmo criar um produto. Exatamente. Ou seja, esse é um exemplo. Você tem o seu serviço, ou seja, por exemplo, ó, eu sou empresário, né? Sou um dos donos aí do grupo Movem, e aí eu, por exemplo, estou buscando alguma solução de algum processo ou para algum cliente nosso que é de tecnologia. Aí, vamos supor quem está em casa. Aí fala assim, pô, tô precisando de uma ajuda, tem uma questão que eu não consigo, tô sabendo. Aí você procurar a RBI, você vai ouvir bem, você vai usar toda essa habilidade que você tem de... Porque também, se você não souber entender o que o empresário vai te falar, você não vai conseguir conectar com nada. E né? Acontece também, tá? Semana passada teve um. Não entendi nada. Mas aí você vai pro seu sim, CVV, vou pro dever de casa. Saber que não entendeu também é entender, né? Aí você fala assim, ok, é dessa forma que eu vou te ajudar. Isso. Então, assim, a melhor maneira de engajamento que eu tenho no uso do seu serviço é trazer essa dor e falar assim, ó, para solucionar isso, tem esse espaço. Aí você faz um projeto, ou um serviço, uma composição junto com esses parceiros. Exatamente. Eu ofereço essa solução. Eu ofereço a solução aderente àquele problema. E, geralmente, eu procuro problemas urgentes e importantes que ele quer resolver. Certo. Então, porque a gente aí provavelmente... não fica entrando num ciclo eterno. Vou ver daqui 2 anos. Os meus projetos de inteligência artificial... você teve até a reunião com Sim, eu achei incrível. Eles lá. Achei incrível. Aquilo é fora de série. Geralmente, a gente faz MVP em 30 dias. É impressionante. Que é provar valor. Faz a dor rápida e executa. Rápida, pequena, não muito grande. Uma coisa pequena. Sim. E aí, no caso dos financiamentos, já é você usar essa mesma ideia, mas para uma cartela de produtos que são da própria RBI. Exatamente. A gente, às vezes, vai puxar fora, né? Porque esse meu network me permite isso. Esse de Israel eu tinha um outro produto parceiro, né? Que a gente, no auge ali da pandemia, logo depois da pandemia, tentou, né, ajudar a medicina, né, com esse equipamento lá de Israel, e depois eu conheci essa outra solução. Mas o objetivo da RBI, quando eu construí lá atrás, eu até dizia isso desde sempre, desde o começo. A gente precisa ter um produto que é o produto da RBI. Qual é o produto da RBI? É o pitch reverso. Eu preciso escutar o que você quer resolver. Né? Eu posso até falar o que é que eu tenho, um produto, etc. Mas imagina que você está entrando no supermercado, né? No GPA, sei lá. Você está entrando lá, as na peças, prateleira, os componentes estão ali. E vai dizer, se Magela está ofertando, ótimo, eu sei que tem qualidade. Tanto que das minhas vendas que a gente fez em 3 anos, que foram 95 contratos aproximadamente, 40% foi recompra, foi upsell, ou seja, o cliente comprou outro produto. Foi pro próximo. Porque a gente e aí, só uma dúvida, para conhecer para ter acesso a essa lista, faz o contato contigo ou no site consegue fazer essa Tem visão? vários canais, Porque por ser personalizado, Isso. não sei se você consegue fazer algo tão assim, ok, você pode até colocar casos de referência e tal, mas acho que essa questão de estar próximo... Eu fiquei com uma dúvida aqui, que tem a ver com esse meu breve pensamento aqui. Tecnologia, M&A e fundraising. Mas, poxa, cara, tem um quê de advisory aí que é nítido, né? Esse advisory, na verdade, é o serviço que você colocou em volta desses 3 aqui, mas tipo que você não cobra? Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Tipo... Porque eu consigo ver assim, cara, na verdade você está ajudando, você está dando um conselho, um advisory, só que ó, em vez de você me pagar para um advisor, faz o seguinte, vamos junto aqui. Quando há necessidade de um advisor, eu posso ser um conselheiro, como eu já sou conselheiro explicitamente, sou conselheiro também.
E isso posso ser de qualquer segmento, né? Porque o que eu entendo é de negócios, de desenvolver negócios. Ou, em determinados momentos, eu trago um parceiro para junto. Que aí envolve. envolve. Aí, eventualmente, está embutido aí nessa experiência. E eu não tenho pretensão de fazer nada sozinho. Né? Ou com minha equipe comercial, que a gente é, na verdade, um grande time comercial. Uma rede, com os né? meus uma rede comercial. Tá no nome, né? Tá declarado. Ou com os meus parceiros. Então, não tenho pretensão de fazer nada só. Né? Sim. Conselheiro, sim, porque conselheiro é um trabalho intrinsecamente... né? Mono, né? Assim. Exato. Mas, e hoje eu me divirto, né? Eu me divirto. Estou falando de assuntos, tem dia que está meio... né, com a agenda livre e de uma hora para outra enche a agenda completa. Para quem é empreendedor, né, tem uma característica de empreendimento como você teve, né? Você fez um empreendedor corporativo e depois vem para o próprio. Começar a ver isso se materializando e você passar a ver qual que vai ser o seu futuro ali, né? Que você cria uma engenharia que fala assim, pô, eu vou conseguir ver disso, deve ser bastante prazeroso, né? Acho que tem uma realização. Muito. E sempre, né, talvez pela minha característica, eu gosto muito de números, etc. Sempre tem um KPI lá, né? Então, no começo da RBI eu dizia, gente, a gente precisa ter um produto que a gente se apresente. É o pitch reverso. Cara, você me fala o que você quer resolver. Esse é o... Quando a gente construir nosso branding, o que é que vai acontecer? E hoje já acontece. Nós vamos receber WhatsApps dizendo, Magela, help me, me ajuda. Estou precisando disso aqui. É isso. A reputação da RBI já foi, né? É isso. Como é que eu provo isso? 40% dos meus clientes compram mais de um produto. Sim. Já compraram mais de um produto. Sim. Quando a gente começou a Movem, a gente tentou fugir absolutamente de projeto. E a gente queria... usava o termo que era empilhar. É isso mesmo. Não precisava porrar, assim, sabe, número. Cara, vai empilhando. Quando você olhava, você tinha uma distribuição legal, tinha uma proteção boa de imprevistos, e aí sempre uma recorrência, assim, ter esse trabalho recorrente. Porque, pô, às vezes é difícil você conquistar, dar um trabalho, manter essa experiência para... Porque depois que perder, demora mais. Putz, aí esquece, né? Mas, conquistar é mais caro do que manter. Acho que a gente... tá muito feliz em conseguir entender como que foi essa história da sua carreira, né? Que com certeza deve estar inspirando bastante gente em casa. Entender que as coisas não são do nada, né? Não. Elas vão... Eu gosto de dar nome para umas paradas, né? Outro dia eu estava refletindo, até foi se você estiver assistindo, você vai saber de que eu tô falando, hein? Isso é pra você, né? Não é chute, não, pra pegar pra todo mundo. Mas tem uma pessoa que me procurou. Aí eu falei assim, cara, eu acho que você tá... você não tá aplicando os conceitos que a gente acredita, né? No caso, a Move é feita muito em cima de uma das temáticas da agilidade, né? Que a agilidade, que é basicamente a melhoria contínua. Isso. Você fazer trabalho iterativo. Pô, não deu ao melhor agora, mas você vai sempre melhorando. E eu acho que a galera tá indo tentando fazer uma carreira linear, só vou para cima e vou arrebentar a boca do balão e vou me dar mal, porque essa não é a realidade. E eu vejo que todo mundo que tem muito sucesso, eu não tô falando que a pessoa que ganhou trocentos dinheiro ou não, porque ganhar muito dinheiro ou pouco, às vezes é situacional. Você pode... são outros fatores que acabam interferindo nisso, né? Mas eu tô dizendo, pessoas que têm sucesso nas suas carreiras, que são felizes nas suas carreiras e que, vamos dizer assim, para dar uma referência mais importante de ganhar dinheiro, elas são a prova de desemprego, cara. Não importa se ela vai ganhar muito ou pouco, mas assim... essa pessoa nunca vai estar desempregada, sempre vai estar conseguindo sustentar a família dela. Ela tem uma carreira iterativa. É isso mesmo. Fez um pouquinho aqui, foi pro outro lado e tal. Putz, ia sair um pouquinho, aí vai em loop. Aí tem hora, cara, que joga mais pra cá, hora que joga mais pra lá, mas foi fazendo uma composição, foi fortalecendo. E aí eu até pensei um dia, eu falei, cara, eu vou escrever algo sobre esse... Porque falam a carreira em T, carreira em Z, né? Z é aquele cara que vai pulando pra cá. Aí tem o cara que só fica tentando achar dinheiro, aí ele vai andando na lateral, né? Quando você vê, ele foi todas as profissões, mas ele nunca avançou uma certa borda. Aí eu tô pensando em escrever algo sobre esse carreira iterativa aí. Se você quiser escrever um artigo aí, nós vamos junto aí. Isso se fizer sentido, né? Faz. Porque aí você vai acumulando, vai ganhando força, e aí, eventualmente, você...
tem saídas, né? Claro, a gente, obviamente, tem vários modelos de sucesso. Tem vários modelos de sucesso. Esse é um que eu acreditei, me planejei para ele, mas existem vários modelos de negócio, de sucesso. Outras coisas relevantes que eu acho que sempre aconteceu e hoje cada vez mais são algumas características, por exemplo, inteligência emocional, que a gente comentou, né, já. Outra, capacidade analítica, fazer um ciclo de melhoria contínua. Você precisa parar um dia e fazer uma análise crítica, né? Mesmo da própria carreira, da né? própria carreira, daquela situação de decisão para migrar de carreiras e etc. E essas duas coisas te dão uma flexibilidade em liderança, que aí é uma consequência para você subir, de você escolher o time correto. Por exemplo, na RBI, financiamento estudantil, eu monto a estrutura, depois que está operando, por exemplo, no financiamento estudantil, eu tenho uma rede que toca isso, porque o nosso negócio de financiamento estudantil é um B2B2C, é um pouco diferente dos outros negócios que são B2B. B2B. Então, se B2B2C precisa de call center, tem um atendimento, tem que empurrar a customer campanha. care é a coisa mais importante, Isso. né? Que você está tocando a vida da pessoa na perspectiva da educação e da finança, né? E isso emociona bastante, assim, os testemunhos que a gente tem das pessoas que agradecem, nos deixam muito felizes com esse produto. Num país que tem dificuldade nessas duas frentes, né? As frentes que são geralmente relacionadas ao governo, elas tendem a ter bastante desafio. Tem. Educação Sem dúvida. Educação que é o que geralmente ajuda as pessoas a saírem da sua origem, né? Vamos dizer. Transforma, seja né? qual for, transformadora. Às vezes não tem acesso porque custa uma fortuna. Aí você consegue fazer isso com um propósito. Aí você falou que bota uma... Tem uma rede. Ou seja, você montou agora... aí tem uma rede, ela cuida maravilhosamente bem. É impressionante, né? Uma gestora completa, nova e completa. Mas eu vejo isso, né, para as pessoas mais novas também, né? Pessoa completa do sentido analítico, dura para liderar, porque tem que ser, às vezes, duro também, mas que entrega muito resultado. Ou que você, de vez em quando eu me envolvo numa análise crítica, né, de dados para ver o que é que... E ali num brainstorm eu digo, eu estou achando isso aqui, que é que você... eu acho que a gente tem que trocar o CRM, por exemplo. No outro dia já estava, não, eu também acho, vamos trocar o CRM, acho que esse CRM é bom, esse não é. O que você está destacando... Qual que é o nome dela? Vitória. Você está destacando no caso da Vitória, também é um senso de realização e de entrega. Isso. Ou seja, alinhamos, estamos no propósito, legal. Como é que a gente faz para... E a gente, às vezes, antes... Trazer o hambúrguer no prato, né? Não adianta. É muita carne, é muito pão, não sei o que. Legal, mas cadê o hambúrguer no prato? A gente estava num momento de elucubração ainda, brainstorm, né? Então, a gente não saiu para o to-do ainda, para o plano de ação. Mas ela já veio com o plano de ação. Então, a capacidade analítica, relacionamento interpessoal, mas atitude... que é o que você está dizendo, atitude, né? Exato. Atitude de você pegar o problema, às vezes não ter que delegar, você mesmo resolver. E isso eu sou bom, em montar time. Então, é impressionante que na RBI também eu estou tendo essa mesma característica que eu tinha como executivo. Mas você tem mas a atitude de fazer geralmente vem dela. Não, mas a atitude inicial do tipo... Cara, eu acho que tem uma visão aqui, um negócio e tal. Aí você deu esse primeiro passo e você traz as pessoas que você acredita que vão seguir essa visão. Você acha que, na sua visão, uma dúvida. Quando você toma uma atitude para fazer algo novo, você vai assumir um risco. Você acha que a galera tem um pouco de medo de tomar essa atitude para... Muito. Assim, putz, eu queria tal um monte de coisa, mas assim, legal, cara, se você tá aqui e quer chegar lá, que é a parte analítica, né? Estou aqui, quero chegar lá. Ah, legal, mas eu queria estar aqui, mas eu faço merda nenhuma para chegar lá. Você tem a sua postura... Você teve uma postura de inconformismo? Do tipo, ok, vou chegar lá... Vou me organizar. Nunca está satisfeito, né? É aquele sentimento de você... Você nunca está satisfeito com aquela situação. Você acha sempre que pode melhorar. Então, e por isso que eu tenho que estar hoje livre. Ou seja, na operação do dia a dia, tem que ter alguém operar. Então, eu vou dar outro exemplo de desenvolvimento de negócio que nasceu dessa forma. A gente fez aqui um podcast e aí uma rede de shopping centers falou, Magela, eu vi ali, educação, tem um cara que
que roda aqui em shopping centers, tem 60% de market share em shopping centers. E ele quer montar um negócio de educação, montou umas pílulas, mas ainda acho que você deveria conversar com ele. Então eu conversei com ele. E aí eu disse, vamos montar cursos de graduação e pós-graduação, EAD, que eu já tenho uma instituição de ensino que é 100%, nota máxima no MEC. A gente vai fazer uma parceria e oferecer para os shops. E digo mais, a gente consegue ainda colocar o financiamento estudantil do FGTS. Aí começou a conectar. Os três. Aí eu trouxe o dono da faculdade. Aí aquela frase, né? Saudade do que ainda não vivemos, né? Cria uma ansiedade, né? Exato. Então a gente trouxe, o cara tem a base de shopping center, lojistas, funcionários. É o acesso, né? É o acesso. A gente tem o curso, tem o financiamento. E a gente está... Primeiro contrato, isso foi lançado há 2 meses. Primeiro contrato como primeira rede de shops, são 3 shops no Brasil. Já está no jurídico. Peraí, só para entender, e caso você possa falar. Posso. Isso, e vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Né? Posso, né? Já gostei aí, ó. Tem informação quente, novidade aí. Deixa eu entender. Aí, isso é para usar a parte imobiliária do shopping para fazer um Não, é melhor ensino? Ainda. Ou é para os colaboradores? Os colaboradores. Para todo mundo que passa ali, você já tem o público-alvo. Exatamente, mas é para a rede de lojistas e funcionários das administradoras de shopping. Ok, perfeito. Qual é um dos grandes problemas dos lojistas, e também não só do lojista, né, de shopping, mas da mão de obra e treinamento de mão de obra é muito difícil. Tende a ser um primeiro emprego, tem um ciclo curto, eventualmente. As pessoas boas, você não dá incentivo para elas continuarem, etc. Então essa é uma demanda do shopping center. Que legal. Identificado por esse fornecedor de uma plataforma que está em 60% do market share dos shops no Brasil. Ou seja... Ele tem lá esse público e não sabia fazer como. Do outro lado, temos uma faculdade que é nota máxima no MEC, que tem todo o conhecimento. Mais de 60 cursos de graduação e tem, acho que 20 cursos de graduação. Tudo é AD. É graduação e pós-graduação. Tudo é AD. Então, o que a gente vai fazer? Um convênio com o Shopping Center, para ele liberar essa base de contratar a um preço diferenciado, obviamente. Sim. Mas, além disso, ele vai incentivar. E aí a gente está falando de ESG também, Posso né? falar, isso tem um impacto absurdo na sociedade. Exatamente, né? A gente está falando de ESG. E o financiamento, usando o cara que é funcionário, ele tem FGTS. Sim. Então ele consegue pagar com o próprio FGTS sem comprometer a renda familiar dele. E é uma questão interessante, né? Porque sempre tem aquele chato, né? Que vai falar, agora entendi, é que vai usar o FGTS do cara. Sim, cara, que bom usar o FGTS na pessoa que está normalmente numa carreira mais nova, porque assim, vai deixar guardado lá para o cara vai comprar uma casa, alguma coisa, ou depois que ele for desligado, alguma coisa assim. Cara, se usar aquela grana, trazer para o valor presente e ele fazer uma formação, a chance de ele ir para um emprego melhor, que vai pagar mais e ele vai gerar mais receita para a família, mais receita para o próprio governo, mais FGTS. É extremamente positivo isso, né? E é feito por uma composição, né? Exatamente. Juntou pessoas inteligentes com ferramentas na mão, né? Porque não é fácil você chegar a ter uma administração de shopping, você ter uma faculdade e ter experiência para juntar. Exatamente. E o propósito, acho que os 3 tinham esse propósito de educar. A gente juntou aí, sem querer, o destino junta, né? Exatamente. E foi aqui no podcast. É isso aí, cara. Não tem lugar para bênção ocorrer, né? Exatamente. Então, e aí, imagina o plano de carreira de um bom vendedor que pode ser gerente de uma loja de shopping. Ele vai melhorar o atendimento da loja. Exatamente. A questão de experiência. Exatamente. Aí o fluxo, eventualmente, do shopping vai ficar mais agradável, porque vão se sentir melhor o atendimento. E aí quando você planta um ciclo positivo, é incrível o que pode acontecer. Né? Vocês não sabem o que vai acontecer, na verdade. Né? Vocês vão ver depois. Exatamente. Está naquele primeiro projeto. Tende a ser rápido. E nesse exemplo também específico, né, você comentou uma coisa interessante, que está um pouco polêmica. Não, está usando o FGTS para outra coisa que não era casa. Mas você um pouco antes comentou que a educação transforma. Exatamente, né? É uma alavanca. E eu digo para o meu time, a gente está usando o FGTS para um investimento até maior do que casa própria. Que é o que eu comentei. Você vai comprar uma casa bem melhor depois. Isso. Ou educar seus filhos melhor. Imagine uma pessoa que tem formação em ensino superior, se não pode educar o seu filho de maneira mais preparada para o futuro.
com certeza tem uma probabilidade maior. Então, a gente está impactando, pode impactar. Tempos atrás, eu não vou saber por números, talvez você saiba, porque você fez toda a carreira aí. Toda a carreira não, foram 11 anos aí na parte de educação. Eu lembro que eu vi uma vez uma regra de quantidade de tempo de formação na escola. Era linear, obviamente, 1, 2, 3, dá uns 15, 16 anos mais ou menos, né, para quem faz uma formação típica. E aí a questão do salário. Isso, ele é totalmente a parte do direto. salário era exponencial. Vinha acompanhando e subia exponencial quando você estava mais na frente. Exatamente. Ou seja, independente de vários caminhos levar a Roma, existe uma relação de causalidade, né? De você estudar mais, ter uma formação, você tomar decisões melhores e conseguir fomentar mais. E pode ter impacto. Eu viajo nisso porque eu fico muito empolgado, cara. E dar parabéns desde já. Imagina que você pega o brasileiro, um povo que é aguerrido aí, com muito pouco faz bastante coisa. Você começa a dar mais sinais, mais conhecimento para ele, de repente... Criatividade aflora. Você acha que não vai sair uma coisa muito legal aí? Totalmente. Alguém que vai ter uma ideia diferente, mesmo dentro do contexto do shopping ou fora, cara. Claro. Legal. E assim, os shops... obrigado. Estamos no começo, os shops estão muito receptivos, grandes redes, as maiores redes. Tem uma pessoa que a gente conhece aí que pode gostar disso daí. Então vamos nessa. Bora na área aí, depois a gente vai fechar o contato aí. Ó, nasceu um negócio. O primeiro a segunda parceria vai nascer aqui também. É isso aí. No final aqui eu vou fechar o circuito de vocês. Não, ótimo, eu agradeço, acho que é um serviço mesmo, né? Sim, então, isso que é legal, olha que legal. As redes as grandes redes de shops, né, que tem listadas na bolsa, estão interessadas, redes menores. O SG, né? A pegada SG muito forte. Sim, começa por selos, aí tem o propósito da empresa. Exatamente. Está acreditando muito. O processo de atração de talento, enfim, tende a vários indicadores, inclusive operacionais do shopping, a melhorar, né? Exato. Fechado esse deixa eu olhar aqui, estamos a 62 minutos falando. Passou. Para ver o quanto coisa boa tem para falar. A gente tem aqui o momento, que é o momento de gamification aqui da plataforma. Opa, adoro. Que a gente brinca aqui. Nós temos nossa tábua aqui de sorteio aqui para a gente entender um pouco alguns pontos de vista que você tem aí em relação a alguns temas relevantes aí do mundo de negócios. Não sei o que vai sair daí. Se sair algum tema, você fala, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, é só a gente ir pro próximo. Legal. E aí vamos explorar um pouquinho, tá? Boa. Vamos ver aí um tema que vai sair. Parte de liderança. Dentro dessa sua experiência, né? Tanto como advisor de empresas, trabalhando dentro de um ecossistema aqui que ele acho que mantém a integração e tem um modelo de liderança para fomentar essa colaboração, acho que é um fator de sucesso. Como que você enxerga essa questão da liderança? Como você forjou uma atitude de liderança? É uma competência técnica? É uma competência comportamental? Enfim, conta aí pra gente, vamos ver o que sai de coisa boa. Vamos lá, não, esse tema é fantástico, eu me identifico muito com ele. Pessoal, lá no curso que vocês vão fazer lá, tem que ter uma matéria isso aí, liderança, né? Porque sem dúvida. É um tema de estudo, né? E eu vou tentar responder de trás para frente, né? Então, recentemente eu estava num conselho aqui de uma instituição de ensino grande, e assim que a gente chega num conselho de uma empresa, que teoricamente, né? Que foi um fundo que investiu, me contratou para ser o conselheiro lá dessa instituição. Primeira coisa que a gente faz é analisar a liderança. Não tem jeito. Então já é o primeiro sinal de que liderança é importante. Segundo sinal... Você já entra que já era orientado, assim, eu vou entender... Precisa entender. É dali que vai sair o caminho. Isso, exato. E aí você vai, anda nos corredores, conversa e tal, e dê meu veredito. Segundo exemplo prático, quando você compra uma empresa, né? Você vai comprar uma empresa, você faz a diligência... Antes de fazer a integração, tem um capítulo enorme de liderança. As pessoas que vão ficar, aquela que tem fit com a cultura de quem está comprando, aquela que pode ser desenvolvida. Ou seja, se todas essas necessidades são mapeadas no momento de aquisição da empresa, que é um outro auge, é muito importante. Tem algum motivo. Então, e ali você vai depois para os ícones de liderança, né, atuais, do passado, que existem, que acabam nos inspirando para... internamente
cada um achar o seu estilo de liderança. Né? Obviamente, é uma coisa que você pode ter um dom, mas pode ser aprendido. Sim. Eu acho que isso é importante. E tem dentro desse processo de ser um dom, um aprendizado, né? Como tudo, né? Tem garoto que nasce com o dom de jogar bola, da música, tem outros que se vem a liderança. Você acha que existe um tipo de liderança certo? Ou uma liderança... Ou faz Boa parte pergunta. da liderança você saber... tem o termo, né? Que é a liderança situacional, Isso, né? era ela Você que eu, acha que é... é ela mesma que eu ia responder, coincidentemente. Tô estudando, hein? Tô estudando, hein? E por quê? Porque não adianta você ter uma receita de bolo e os ingredientes mudarem. Aí você vai... Você vai solar o bolo. Vai estar uma banda de rock e você vai estar no jazz. Você vai estar fora do ritmo. Vai estar fora do ritmo. Então tem que ser situacional. O importante é você ter os instrumentos de cada situação. Por isso que precisa estudar. Não é aquele cara que sabe, né, viver sem estudar. Quando a gente vai na livraria, né, ou busca aí nos canais digitais, assim, a quantidade de livro de liderança é muito grande. Muito livro. Né? Você vê muito material da internet hoje, né, disponível, que você pode estudar. Você tem cursos específicos, coaches. Você tem uma série de mentores. Eu, inclusive, também estou sendo mentor de um grande executivo. Comecei agora há pouco. É mais um capítulo que eu abri aí na RBI. Como você não tinha muito o que estava fazendo, eu vou fazer Mas a eu mentoria. gostei tanto dele que eu digo, vamos fazer juntos. E assim, eu estou me divertindo. Às vezes é mais um ponto de realização, né, de completude, Sim, né? sim. Passar também. Todos os programas, né, de liderança das empresas que eu passei, eu sempre tentei ser um mentor. Né? Mas aí você acaba fazendo conexão também. Faz parte, né? Você acaba fazendo conexões que depois pode surgir. Sim, enfim. Sim. Mas é muito divertido deixa falar de liderança. É muito divertido, porque... E tem situações, perguntou de uma situação engraçada, lá atrás, teve você está lá, imagina, você está lá fechando uma operação, sei lá qual era, nem lembro mais, isso aqui era problema da fábrica, finanças, só tal. Porrada. E aí o cara, que era um cara super importante lá de um setor, chega na sala chorando, porque ia se separar, etc. Qual é a situação que eu tenho que me preocupar primeiro? Recebê-lo, ou eu vou continuar fazendo e não tenho tempo para recebê-lo agora? Então, esses pequenos detalhes dão exemplos de um líder que se importa com as pessoas. E por quê? Porque quer ajudar, mas através delas que traz os resultados. Liderança sozinha não existe. Liderança para os liderados para obter resultados. Eu acreditei sempre nessa trilogia. Sim. Tem um corte aí, cara. Rafa, guardou aí. Tem um corte bom aí. Então, tem uma trilogia aí da liderança. Desculpa se eu for te pôr em apuros aí, mas você comentou, tem vários exemplos de líder. Quem é um exemplo de líder para você? Vamos fechar no mundo dos negócios. Porque tem esses ícones aí. Um livro que eu gostei muito era o Executivo Servidor, né? O Monge e o Executivo. Não sei se você... Eu não li, mas eu sei do livro, mas eu não li. Eu não me recordo o autor, porque faz tempo que eu li. Mas esse mudou minha cabeça, por exemplo, para ter essa situação de quando aconteceu comigo, eu dizer, cara, aqui agora eu sou o monge aqui, tenho que receber o que ele está dizendo, que é a pressão. Esse era o propósito, saber entender exatamente. A hora da execução, mas a hora de se entregar. E eu sempre fui muito cobrador, né? Todo mundo que trabalhou comigo sabe que a cobrança foi inerente à rotina. Eu tenho uma admiração assim, legal na questão do Jack Welch, da história que ele fez, por tanto tempo que ele fez e refez algumas coisas assim, e algumas práticas que ele tinha uma proximidade, mesmo sendo, né, o top, né, da GE e tal, mas ele chegava perto da galera, ele tinha uns hábitos bem curiosos. E acho que o maior dilema da liderança, né, que eu acho que é um pouco que você falou, quando a gente está nessa posição, ok, você tem que dar um resultado, não é só na empresa, né? Em qualquer lugar que você estiver fazendo a liderança. Mas você também tem as pessoas que estão ali contigo, que te veem ou te reconhecem como líder ou não, mas, enfim, como é que faz isso? Isso é
pode ser tanto uma benção como uma tortura, né? Sim. Você tem que se controlar, né? Eu lembro, desculpa entrar um pouco de histórias, eu conforme fui crescendo na carreira, eu lembro que fui tendo mudanças. Claro. Fui estudando, fui mudando e tal. Claro. E eu lembro que eu era coordenador de desenvolvimento de sistemas, eu tinha uma equipe muito legal. Mesma faixa etária, assim, né? Só tinha uma posição diferente. Aí eu fui desenvolvendo, né, novos conhecimentos. E olha que curiosidade, eu lembro que no período de uns 5 anos, a minha equipe inteira mudou 2 vezes. E eu não mandei embora ninguém. Como eu mudei minha atitude, naturalmente algumas coisas foram acontecendo. A cultura repele, né? E aí foi mudando. E aí não quer dizer que eu estava certo, a pessoa certa. Eu estou dizendo assim, a pulsação, né? Mudou, a a maturidade. frequência dentro daquele ecossistema. Aí não estou dizendo que eu era certo ou errado, só estou dizendo assim, as atitudes, os comportamentos e a frequência foram se ajustando aí. Agora, tem um caminho único ali, apesar da liderança situacional, que eu sempre acreditei. Que eu acho que talvez seja uma linha mestra ali que você consegue manter, que é uma liderança que desenvolve pessoas. Eu acho que isso você pode manter-se em qualquer situação, né? Sendo o pai carrasco, você precisa às vezes ter esse papel, sendo o incentivador, sendo o descobridor, sendo aquele que incentiva a raciocinar sozinho, você não dá a solução. E qual que é o limite para isso? Eu tenho uma tendência natural a me entregar bastante, assim, né? Na sua visão, qual que é o limite para isso? Eu acho que depende da resposta, né? Então, não adianta você também ficar persistindo, porque se você fizer analogia com futebol, né? Vamos pôr lá um zagueiro para ser o camisa 10 do time. Não vai dar certo. Então, muitas vezes, ele precisa achar... Ou seja, vai, vê, não deu, ele precisa se achar em outro lugar, que ele vai ser super... Sim. Mas ali, naquela situação, não deu. Então, seja, eu acho que depende muito do resultado. Acho que essa é uma baita dica aí. Porque, às vezes, porque nós somos humanos, né? Exato. Somos pessoas. Aí você fala, pô... Você sempre tenta mais, né? Aí você... Ó, eu vou pegar o... Aí você vai... Aí cai você e a pessoa no buraco. Um abraço dos afogados. Exatamente. Perfeito. Rafa, vamos ver o que tem de surpresa aí pra gente aí. Analytics Insights. Eu adoro, cara. Essa questão de... A gente fala muito da... É um termo tá quente, né? É o data driven, né? Isso. Que dentro de uma empresa digital, né? A questão do data driven, a tomada de decisões orientada por dados, ou a governança por dados, ou tem todas aquelas frases para fazer o bingo. E aí, como que é esse negócio? Para você que é do número, já vinha com essa cultura, né? De mais de 20 anos atrás. Isso foi um diferencial competitivo para você? Acho que já foi um pouco. Como que você vê isso nas empresas agora? Tá começando, tá terminando, ou, sei lá, vai mudar muito ainda? Você tem atuação no varejo, na indústria, né? Que você comentou que tem coisas de indústria sim. A base de dados, a inteligência artificial, ou seja... Esse é um dia a dia bem comum hoje em dia para mim, principalmente com essa minha inteligência artificial de Israel. Eu adorei aí como vocês compuseram Analytics e Insights. Porque parece que uma coisa foi excluída desses dois termos e não foi, que é o feeling. Os insights vêm do feeling também. Então, só para filosofar um pouco, né, e responder a tua pergunta, eu fui e sou muito data-driven total. Tem que analisar o número, ver as variações, cenários, rodava cenários, etc., para poder tomar as decisões. E os insights. Vem da onde? Não é o número, sim. O site vem de algum lugar. É um feeling. Quando você traz isso, e é muito legal para você ver, né, como conclusões similares vindo de... Quando eu estava fazendo um projeto de transformação muito grande aí num banco que virou referência aí pro mercado inteiro. Por algum motivo, era um dos responsáveis da consultoria na parte de métricas e insights. E aí eu falei, pô, legal. Primeira coisa, o que significa insight? Boa. E aí eu fui Semântica sempre salva. Aí eu fui fazer a pesquisa lá, que é um termo em inglês, obviamente. Exato. Né? Aí eu fui fazendo... E eu tenho esse material, vamos dizer assim, essa referência na minha cabeça até hoje. Eu deixei guardado aqui. Legal, e quando cara. você falou, veio mas não tem um feeling ali? O insight da conclusão que eu cheguei estudando ali e tal, né?
Não é, também não é estudo de pós-graduação, não. Não é doutorado, não é PhD, não. Fiz um estudo ali para chegar na minha conclusão. Uhum. O insight era a capacidade de discernir sobre a realidade de um fato. Isso, exatamente. O que tá ali dentro ali? Cara, 80% é heurística, que é o que você tá falando. Exato. É você trazer a sua experiência, sua jornada. aí você olha, tá, tem um número, ok, porque você não vai conseguir ter um insight de algo que você não já viveu. Você não vai ter um insight de, por exemplo, neurociência. Pô, não vou. Eu não tenho essa sinapse. O meu insight vai ser ele. Isso aí. Então, eu ia chegar nesse ponto da jornada. Essa questão da heurística, da experiência, os insights, você entende que o Analytics, só para puxar de volta, você está dizendo o Analytics, ok, dá o dado, mas é olhando ali que vem o insight. Através da sua experiência, que você falou bem, da jornada que você tem pregressa, o que é que você já viveu, o que é que você já viu. Às vezes uma pessoa chega, tem um insight do nada, ótimo, resolve o problema. Mas aquela pessoa que tem um insight e que já viveu aquela jornada, ele já vai eliminando aqueles insights que talvez não façam sentido. Já faz um filtro. O processo de seleção é mais rápido. Já faz um filtro. E hoje o que eu vejo hoje nas empresas aqui de analytics, isso é outra vantagem. Eu estou vendo segmentos. Foram quase 1000 reuniões em 3 anos, para você ter uma ideia. Com eu e o meu time. Então, o que é que eu vejo? Primeira dificuldade era a dificuldade que a gente tinha como executivo e você como transformação digital. Organizar os dados. Né? Como a gente vai organizar os dados? Tem uma fonte certa para tomar a decisão. Não, mas o vendedor, ele vai todo dia lá na loja, sim, mas ele não digita quantas posições na vitrine estão daquele ali. Então, não adianta. Então, faltavam algo. Assim. Então, essa é a primeira dificuldade lá atrás que eu vejo que ainda continua hoje. Hoje, várias empresas Ou seja, cuidar dessa captação, dessa origem dos dados. Exato. A gente gravou um episódio com a Alessandra Ventura, que ela cuida de sistemas corporativos da Local Web. E ela comentou que eles ainda não estão numa iniciativa... não estão fazendo grandes implementações de AI. Exatamente. No sentido sistêmico dentro da empresa, né? Pontuais nos projetos, porque eles estrategicamente decidiram organizar essa parte de dados. Ou seja, mais um profissional, né? Você está trazendo o mesmo ponto. Quando a gente começou a fazer isso em educação... Tem cheiro de que isso é a dor, né? E para fechar o esforço que é necessário, na empresa de educação lá da gente, a gente passou 2 anos para organizar esses dados, para você ter ideia. Para, no finalzinho, a gente saber qual era a probabilidade daquele aluno ter evadido no final do curso, em 2 semestres, etc. Aí, me metendo um pouquinho aí, se eu posso dar uma dica aí para quem está acompanhando e vendo essa super sacada que você está dando. Tende as empresas a falar assim, puta, eu não tenho dados, agora eu vou criar dados em todo lugar. Exato. Eu acho que tem que... Lembra que a gente está falando da dor? Vamos começar por onde está. Vamos começar por onde dói, fazer uma avaliação, entender. Aí, cara, arruma aquele cenário. Pode ser que aquele cenário já traga 80% aí da... Se jogar um Pareto, se você mapear 20% dos dados, você já vai conseguir 80% do resultado. Né? Eu vou dar 2 exemplos que essa minha inteligência artificial, a nossa, conta aí pra gente. Tá ajudando nesse sentido. Primeiro, tem gente que está capturando tanto dado e jogando para as nuvens e com custos que ele quer saber, quer contratar a nossa ferramenta para saber quais são aquelas que têm correlação com o que ele quer controlar. Porque ele está jogando dados, o custo está ficando caro. Tem dado bruto, mas não tem... E está custando caro. Ele não quer perder nada. Eu fiz processamento de dados na escola técnica, né? E aí meu pai perguntava, mas Rodrigo, você não faz informática? Eu falei, então, pai, informação é um dado processado. Isso aí. Ou seja, o que você está dizendo a galera tem o dado, mas não tem uma informação. Precisa essa IA que você está trabalhando... Às vezes ela não tem nenhum dado. Aí quando ela tem o dado... Quando tem o dado... Ela não quer perder aquele esforço que passou 2, 3 anos. Guardando. Aí guarda tudo nas nuvens. E ali ele consegue gerar, por exemplo, um extrato de tudo que ele está guardado que realmente interfere no negócio dele.
Sim. E ali ele consegue reduzir o custo. Não que ele perca os outros dados, mas o nível transacional... O uso transacional, transacional pode ser menor do que aquele dado todo. Então, tem essas coisas. São camadas, São né? camadas, O pessoal acaba trabalhando isso em camadas, Isso, né? ele trabalha em camadas, só que o cara está me contratando para otimizar as camadas que ele já tem. Sim. Porque ele está vendo que ali tem dado que Tem não alguma está... coisa que ficou que não tem relação com o que Show. ele quer. E a outra empresa é Insights, cara. É muito legal, ela é gigante. Ela disse... Eles têm mais de 180 pessoas de dados, pra você ter ideia. E ele disse, mas toda hora tem um VP, um diretor que pede um insight. Não, eu estou com esse insight, preciso disso. E ele já trabalhou comigo, ele fez, você lembra de alguém que fazia isso? Eu digo, não me recordo. Aí o que ele quer fazer? Que é a hipótese, né, na verdade. São você as tem hipóteses. Uma hipótese, aí você tem que provar que ela é verdadeira. Exatamente. Né? Mas o cara já chega, pai, tive um insight agora, Mas eu passei é bom, ali. né? Não, é bom. Só que não tem braço, não tem custo. Então, ele está tentando contratar a gente está tentando criar um modelo que esses insights vai para a nossa inteligência artificial. Para esse... Vamos testar. Testa aqui, ele vai rapidinho... Responder algoritmo genético vai responder se faz sentido ou não. Se chegar num patamar, ele vai ser alcançado para entrar num pipeline, talvez. Um projeto para fazer uma análise maior. Então, você Ou vê, seja, uma primeira checagem. Né? Eu não sei quando foi, mas assim, eu acho que grande parte das empresas do Brasil são geridas por achismos, né? Sim, sem dúvida. No mundo, eu diria até. Eu fui bonzinho, vai. Porque às vezes é o que tem na mão mesmo. Claro. Aí o dono fala assim, cara, entre a minha opinião e a sua, vai a minha. E aí pode dar problema, né? Sim, sem dúvida. Vamos ver qual que é o próximo. Tá tranquilo? Super. Tô me divertindo aqui. Então vamos embora. Ó, metas e OKRs. Rapaz, é isso aí. Você tem que medir, senão não... Aqui eu vou fazer uma provocação que é assim, ó. Quão preparado você acha que estão as empresas liderança, colaboradores a de fato trabalhar orientado para metas? É uma boa da resposta. Tanto técnica quanto emocional. A melhor, pegando aquela inteligência emocional que você trouxe. Isso. A melhor resposta é que depende, né? Isso é resposta de consultor, hein? Como boa resposta de consultor, depende. Eu acho assim, é um ponto pacífico hoje, meta. Isso é muito bom. Depende. Você quer construir tempo na sua mente para responder? Estou produzindo aqui, não depende. Mas assim, eu acho que hoje em dia, quando a gente olha aí, né, eu já tenho alguns anos aí de carreira, as empresas estão muito mais preparadas e com desejo de ter isso, né, rodando. Né? Ele quer ver as metas. Não, aí é outra história. Aí é outra história. Está preparada, se está rodando e se está rodando bem, são 3 variáveis diferentes. São outros dependentes, né? São o grau de maturidade. Grau de maturidade. E aí você tem, particularmente, né, naquela empresa, por exemplo, que eu fui de ser diretor-geral, já existia metas, só que eu fui dar um layer, uma camada a mais de metas, né? Distribuindo por setor, fazendo o OKR mesmo, para poder reverberar no plano de remuneração, né? Variável, etc. Então, isso... Mas era aplicável. Era aplicável, meta ia aplicável. Porque reuniões. Assim, tem muita discussão, assim, legal, não sei o que do OKR da meta, mas eu não posso atribuir ao salário. Aí tem várias... Depende eu diria que depende do setor. Indústria está mais avançado isso. Porque é normal, o cara tem que produzir todo dia 1.500 peças naquela linha. Sim. Então é meta, é normal, já está na linguagem. Mas é uma meta dada, é mínima, você está dizendo. Porque a capacidade da máquina, tudo... Você tem um limite. Tem um limite, tal, não sei o quê. Tem as paradas de manutenção, etc. Então, eu diria que, olhando os setores que eu passei, tá? Indústria está bem avançado isso, as indústrias, estou falando indústrias média para cima. Uhum. Serviços. É difícil você ter uma empresa de serviço que consiga tirar o subjetivo, né, de todas as medidas que você quer medir. Então, acaba simplificando os modelos, eu acho. Né? Então, você tem ali... Até numa grande corporação, chega a turma de TI para apresentar o projeto, não, o projeto foi entregue 90% com a eficácia de 75%.
Como é que a gente consegue saber essa eficácia? Eu passei. E outra coisa, desculpa, mas o cronograma, Não, 90%. É 90% dentro do prazo ou com uma semana de atraso? Então, é mais difícil. Né? Então, à medida que você transgride do físico pro dado, né? Para aquela coisa que não é dado, você, obviamente, tem uma dificuldade maior de controlar. Mas todo empresário, todo gerente, eu diria, 90%, 80% quer ter isso. Quando a gente acaba, às vezes, fazendo sessões, principalmente para definição de metas, OKRs, assim, eu brinco que a galera prefere quando eu não estou na sala, não. Mas é um desafio para vocês. Porque o que acontece? Não, eu vou explicar o porquê que eu fiz essa frase. Invariavelmente, eu estou comentando aqui e eu faço isso de forma não específica, mas claro. Para pegar o gancho e aproveitar, né? E colaborar com quem está vendo para talvez evitar cair nesse problema. Se você pede para o time colocar as metas, eu vou falar referências aqui, tá? Mais de 70% dos casos colocam as metas erradas e na proporção errada. Uhum. E eu me lembro claramente aí das vezes que eu fiz esse trabalho, eu lembro que uma vez bem situacional, estava conversando com o presidente de uma empresa, a galera tinha ficado fazendo esse trabalho de metas, e aí quando, enfim, situações assim, rápidas. Aí eu entrei, quando eu olhei, eu falei, só de olhar. Ah, sim, a experiência. Aí, foi só de olhar, porque tava uma baita discussão positiva, estava muito legal o ambiente, mas eles estavam definindo a meta errada e nas proporções erradas. E aí eu comecei a ver esse padrão em outros lugares. Então, assim, duas coisas, é por isso que eu fiz a pergunta. Uma, definir a meta certa. A outra é como que a meta tem que ser trabalhada, que ela não seja punitiva na perspectiva da pessoa falar assim, caraca, eu não vou alcançar essa meta, tenho medo. Porque meta dá medo, cara. Sim. Se alguém falar assim, show, por exemplo, eu estudava numa escola que a média era 6, legal. Aí fui estudar numa escola técnica que a média era 8. Aí já assusta. Pegou, né, cara? A minha meta aumentou. Pode falar o que quiser, cara. Botou meta, você tem. Tem um compromisso escrito, né? Tem um compromisso escrito. E aí você coloca lá, legal, de um lado um braço falando assim, não, porque a gente é mundo orientado a resultado, que não sei o que, do resultado no resultado. Aí, beleza, deu um negócio, pum, não chegou no resultado. O que você faz como... Eu vou pegar o líder ali. Analisei, tinha a meta, tô com liderança, você faz o quê? Não, a você meta... entende? A meta uma vez comprometida, como é que funciona? Então, e depende o Brasil tem maturidade para trabalhar com meta? Para botar no salário, igual você colocou? Então, é uma construção. Desculpa se hoje não tem muito. Não, mas tá claro. É que esse tema... Tá quente. Não, e ele faz parte da realidade de gestão de uma empresa, né? Sem dúvida. Então, depende da maturidade da empresa. Primeiro o segmento, tem segmentos mais avançados, e depois a própria maturidade daquela empresa naquele segmento. Então, e aí eu participei já de processos de criação de meta, ou né, até na Bung, foi com o INDG, que era Falcone ainda o nome, a gente desenhando as metas. Tal. Então, depende da maturidade. No começo, eu, como líder, tendo a ser mais permissivo na meta, para criar a cultura. Para as pessoas não se assustarem ou se assustarem menos. Porque acaba assustando, né? Por quê? Porque elas também precisam aprender a trabalhar com a meta. E depois você vai mudando. E você colocou uma frase aqui agora que eu queria refletir com você. Definir a meta certa. O certo aí que você está dizendo, em um ano é uma, no outro ano pode ser outra. Eu mudava as metas. Um grau de assertividade de um cronograma pode ser um ano 80% e no outro 83%. Por quê? Porque a equipe está mais madura. Porque a meta tem 2 efeitos. Motivacional e desmotivacional. Sim. Qual é a minha preocupação? Hoje a minha equipe... No fundo da minha pergunta é isso. Como é que eu ponho a meta para motivar? Aí não tem receita de bolo. Eu tenho que sentir conhecimento de negócio, conhecimento da equipe, maturidade da empresa. Falar da RBI. RBI hoje praticamente minhas metas são comerciais, que eu divido com o time. Basicamente isso. E qual é a minha preocupação? Porque eu sei que isso involuntariamente acontece. Então, imagina que eu estou com uma meta de 100 e uma meta master de 150. Qualquer unidade que você imaginar. Sim. Chegou dia 27 e ele está com 127. Ele vai fazer esforço para gastar e alcançar a meta master de 150
ou ele vai ver que no outro mês vai faltar para ele ganhar a meta de 100? Então pode ser um tiro no pé, se você não tiver cuidado isso, calibrado. Né? E acontece naturalmente. Não, e tem o contrário também, né? Empurra. Exato. Em vendas acontece muito. O cara vendeu absurdamente no primeiro mês do ano. Cara, ele vai empurrar tudo o máximo possível. Na Coca-Cola a gente tinha muito. A gente tinha os distribuidores, né? Que tem autosserviço para mercado frio, que é varejo, tal, atacado. E tem os distribuidores que vendem no interior, né, ele recebe a quantidade e distribui lá nos PDVs, nos pontos de vendas menores. Era desova. A gente, quando chegava na operação nova, por exemplo, que ia comprar, a gente já sabia. O cara quer fazer volume, manda para o distribuidor. Quer ver onde está isso? Vê o prazo de pagamento do distribuidor, se ele não aumentou. Ele aumentou, porque foi combinado. Então, tudo tem medida e contramedida. O cara antecipou, não vou bater na neta, o cara antecipou o futuro. Às vezes o cara quer fazer... Isso acontece quando você vai comprar uma empresa também, né? Você precisa fazer resultado, principalmente você top precisa line. O futuro para o presente. Principalmente o top line, né? A venda. Então acontece muitas vezes isso. Hoje eu acho que acontece menos. Mas... Ou seja, depende. Boa resposta. É curioso, né? Porque é um instrumento que parece simples. E quando eu falei assim, olha, eu não vejo. Eu não vejo, eu acho que são por motivos como você comentou mesmo. Em educação, por exemplo, são metas... Ela é mais blindada quanto a isso, nesse exemplo aí da Coca-Cola. Por quê? Porque a educação são ciclos semestrais. Você depois a meta vai só para o outro semestre. Então, não dá. O cara tem que estar toda hora... O tempo de aferição é mais curto, né? Você quebra as metas em diárias e tal. Então, por quê? Porque o seu ciclo fecha no semestre. Então, você precisa trazer a meta para o dia. Fracionada é menor, né? Exato. Quer bater? Vamos tentar mais um? Você que sabe aí. Eu tô de boa. Cibersegurança. Dentro dessa sua rede... Tem alguma... Tem uma da África do Sul, cara. Já pensou? Peraí. Israel... Tem uma da África do Sul. Anti-Spoof. É uma empresa de anti-spoof. Eu não sei o que é isso. Você conta pra gente. Que é uma empresa coisa simples. Aqueles e-mails de phishing que a gente recebe. Nossa, super perigoso. E ali a gente vende isso para as empresas, porque você pode alguém pode usar teu domínio, né? Ou falsificar ali uma parte do domínio. Do e-mail, se você acessar lá, configurar certo, eu mando um e-mail para alguém com o seu nome. Isso, exatamente. É igual carta. Uma vez me perguntaram, eu não queria explicar. É igual carta, né? Se eu escrevo a carta, eu escrevo lá, Magela, mandei. Não foi eu que mandei, mas foi você que mandou. E ele me pegou nesse exemplo, ao vivo, a gente falando, e ele me dá teu e-mail aí. Aí mandou um e-mail. Em qualquer lugar. Ele mandou um e-mail para mim mesmo, com o meu e-mail. Só não vai assinado, mas passa, né? Então, o que é que eu vejo aí de cibersegurança, tá? É um dos petróleos. Um dos 2 petróleos que a gente tem hoje. Dados... Peraí, não faço isso em casa, tá, galera? Isso acontece, mas não assim, funciona mais. O Tiri, como é o nome da empresa? Não, qual que é o nome da empresa? Cara, como é o nome? Esqueci o nome. Anti-Spoof o nome dela. Anti-Spoof, eu acho. Utiliza o serviço. Não manda e-mail em nome de ninguém. Então, porque é um termo muito técnico, né? Sim. Então, mas o que é que eu vejo? Dados e cibersegurança são os novos petróleos, eu acho. Tá? Eu vejo muito fluxo de investimento indo para esses 2 setores. Né? E aí você vem ali ligado à rede, conexão. Você tem aí... Você vai nas bandas largas do interior, você vai no interior, é muita empresa de banda larga, você nem sabe. Você sabe que tem 4 empresas listadas de banda larga no Brasil, na Bolsa B3? Pois existem, com conselho, governança e tudo mais. A distribuição regional? Regional. Então, algumas já estão comprando até parte da Oi, né? Compraram aí no último leilão. Já começaram a bocanhar. Muita coisa grande. Então, em função da conexão. Ou seja, eles não ficam nos grandes centros, mas pegam o resto. Aí se meter uma cauda longa, o resto é maior que o grande centro. Exatamente. Fizer um trabalho custo certinho, menor, não precisa estar... Faz o trabalho certinho. Não precisa estar com 500 mega em casa. Até porque não chega, né? Então, eu vejo essas duas ferramentas... Que incrível que tem. Como tem oportunidade. Né? Muita oportunidade. Eu estou vendo muito fluxo financeiro indo. Muito fluxo. E aí vai para o nosso público aqui. Muito fluxo profissional. Muita gente indo para esses setores. Né? Porque eles precisam de gente boa. Então, eu vejo... E outra coisa super relevante. Eu vou dar exemplos que você nem imagina que tenha.
Você vê lá, Dark Web, etc. Nas nossas faculdades, a gente teve denúncias de atentados que iriam ser feitos, de bullying que iam ser feitos, tudo porque a nossa teve uma sorte, ou não, mas a gente teve uma denúncia de um aluno dizendo, ó, vai acontecer isso, etc. Tá. O último caso, não vou dizer assim, e foi mais de uma cidade, tá? A gente tinha uma equipe lá de Chicago monitorando com cibersegurança total para saber na web como é que estava na dark web, etc. Ou seja, então, tinha... legal esse ponto de vista que você trouxe. A cibersegurança não é só in, né? Não. Era out também. Ou seja, estava vindo... monitorando fora do que seria, vamos dizer assim, dos sistemas digital. Do digital. Caramba, nunca tinha Phygital, total. Né? Essa frase tá bonita, essa palavra tá bonita. Esse tema de cibersegurança é um tema na qual eu não tenho domínio. Pois eu tive... E vejo bastante. E essa questão que você trouxe é bem interessante. Então, e assim, eu estou vendo muita oportunidade, né? Tem uns clientes que eu estou abordando aqui agora e eu estou vendo imensamente quanto isso é importante. Você vê a quantidade de golpes que tem, Pix, ligação, tudo isso é segurança cibernética. Ó, vamos testar mais um. Bora. E aí a gente vai pro encerramento, pode ser? Vamos embora. Não queria. Você quer falar desse daí? Quero, vou falar do produto. Eu achei que você não ia querer, não. Impacto. Qual que é o impacto aí, na sua visão? Aí? A inteligência artificial é um conceito aí, conceitualmente, algumas provas, né? Uhum. Tem diversos tipos e tal, mas a gente vê que a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial sendo aplicada em casos mais práticos e menos científicos, vamos dizer assim, tem ajudado as empresas a dar um destaque. Você comentou brevemente, mais de alguma vez, dessa empresa de Israel. Né? O que vocês estão fazendo nessa jornada? É a única empresa dentro desse ecossistema? Como que você vê essa temática aí dentro dessa ideia que você falou? Estou vendo um fluxo. Esse tema é um que tá gerando um fluxo aí. Não, aqui tem algumas coisas a comentar aqui. Né? Primeiro, a gente tem outras empresas de inteligência artificial no portfólio, que vai desde o tributário até mesmo de análise de imagens, anti-bullying, por exemplo. Tem câmeras que a gente tem que avalia se a criança na escola está sofrendo bullying, por exemplo. Então, tem várias aplicações. Caramba, que coisa boa. Não, é muito avançado isso. E é Joinville essa empresa, para você ter uma ideia, essa da imagem. E essa de Israel, vou tentar classificar aqui na inteligência artificial generativa, que veio alcançando o boom após o ChatGPT. Né? E aí a gente teve aquela situação que eu vou ser engolido por isso. O que é isso? Tava todo mundo louco. Né? É o novo e vai vir muito rápido. E aí nos remete aos filmes de inteligência artificial que destruíram o mundo e etc. Então, há um imaginário popular de que isso pode ser um terrível problema, né, para a humanidade. E aí ficou todo mundo curioso, hype total. Puf. O que é que eu estou percebendo? Esse hype na aplicação generativa está mais calmo, está todo mundo querendo fazer, mas ali é generativo, você consegue ali melhorar o bot de atendimento, né? Fazer umas peças de marketing digital, ok, ótimo, perfeito. Mas o grande ouro, voltando aí, né, da inteligência artificial, ela não está na generativa, né? Está nos modelos preditivos, né? Machine learning. O que seria um modelo preditivo? Você tentar, por exemplo, face a uma chuva não programada numa fazenda de soja, você mudar os insumos ou suspender o manuseio do solo para poder obter uma maior produtividade de sacas por hectares. Ou seja, aconteceu uma chuva, vai chegar no celular do operador, do cara da programação do manuseio do solo, de que, olha, sai do lote 3, vai para o lote 5, porque vai chegar uma chuva aí que vai te atrapalhar. Faz essa predição do que vai acontecer e já prescreve. Que aí, se eu não me engano, é o segundo nível, isso, né? É o exatamente. Prescritivo. Ou seja, isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Ou seja, mais do que seguir lá o processo, você tem essa inteligência e aí, obviamente, você
tende a ter mais resultado na lavoura ou performance de Qualquer colheita? setor. Qualquer setor. Isso já é uma realidade. Já é. Já tá No nosso portfólio já tem, por exemplo. Essa do bullying é um exemplo. É preditivo. Né? Você identifica ali se a pessoa está sofrendo bullying ou não. A afeição. Então, é muito mais do que um reconhecimento que tem nos estádios hoje, né? Você vai no estádio, vai lá, o cara se tem ficha e tal, não é. É muito mais. Reconhecimento de face exato. Besteira, na verdade. Exatamente. Não é que é besteira, é algo muito legal. É importante, mas é o primeiro passo. É um primeiro passo que, na verdade, lá em 2005 já estava. E aí o que acontece? O processo de criação dessa inteligência artificial preditiva, vamos chamá-la assim, ela é muito humanizada ainda, feitos por humanos. Você tem ali uma série de ferramentas que automatizam, mas precisa de um cientista de dados, você precisa de um viés do cientista de dados para ele ir por um caminho, para tentar achar ali aquela solução. Como é que eu sei que se o olho está para cima ou para baixo é bullying? Não sei. Né? Enfim, o cientista de dados vai dizer, não, se a boquinha estiver para baixo é bullying, por exemplo. Então, tem um viés ali no meio. Então, essa inteligência artificial nossa de Israel, ele usa algoritmos genéticos, né, que é uma teoria da década de 60 dos Estados Unidos e que hoje nos permite fazer bilhões de cálculos e cenários usando dados sintéticos para treinar a máquina para um modelo preditivo. Eu entendi toda a palavra que você falou, mas não entendeu o contexto. Nada. É uma inteligência artificial genética. O que ela é baseada? Ela é baseada no conceito genético de composição para chegar numa melhor solução? Exatamente. Como que funciona isso? Então, para tentar simplificar, que o processo não é fácil. Sim, mas é legal. Mas assim, a gente está aproveitando o gancho. Esses pontos de curiosidade servem para a gente estimular a galera a tomar uma nota aqui e pesquisar, né? Perfeito. Então pesquisa aí, gente. Algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos. Essa é uma teoria da década de 60, foi desenvolvida na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ponto. A nossa inteligência, a empresa se chama Evolution AI. Evolution AI. Ela é uma inteligência artificial para desenvolver inteligência artificial. Tá? Que bom. Então, em vez de ser o humano que vai ter o viés para desenvolver... Ou seja, aquele viés que era de um treinamento, essa inteligência, ela própria vai desenvolver. Forma, ajuda o humano a decidir qual composição de parâmetros, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se eu fiz a conexão certa. Um projeto de implementação de uma solução de inteligência artificial baseada em treinamento, aprendizado de máquina e tal, tem um ciclo. Isso, exatamente. E esse ciclo, vou chutar aqui, vai. Em 2 meses você pega uma hipótese e começa a pôr algo em produção. Passa por várias coisas, passa pela questão do viés e tudo mais. Os parâmetros, hiperparâmetros. Aí você está dizendo que tem algo que mais ou menos que automatiza essa brincadeira. Isso. E consegue conversar ou se integrar com vários algoritmos e essa questão do viés, na verdade, some e aí você testa aquilo que dá mais resultado. Exatamente. E o genético vem como um cromossomo, ele vai melhorando a parte do algoritmo que precisa ser melhorada. Por isso que chama genético. Automático. Ele vai tirando seleção natural da espécie. Ele vai melhorando o algoritmo para achar a melhor seleção natural da espécie. Pô, isso aí não é moderno, isso é ultramoderno. É, ultramoderno. E só é possível, essa teoria inventada em 60 anos atrás, pela capacidade computacional que a gente tem hoje. Senão, antes era restrição, hoje só as grandes companhias poderiam. Então a gente consegue... Qual é o grande objetivo? Caso de uso, Qual é o grande objetivo? Tem diversos, mas assim, qual é o grande objetivo? É melhorar o ROI, o retorno sobre investimento da tua inteligência artificial. Não é o custo do desenvolvimento apenas, é melhorar a eficácia da assertividade que você quer ter. Então você consegue sair de uns 60% para 65%, são milhões muitas vezes. Sim, se você pegar uma larga escala, por exemplo, uma Claro, uma Vivo vendendo exatamente. assinaturas. Então eles têm, por exemplo, Johnson & Johnson, um cliente lá de Israel deles. Eles usam para pesquisa biomédica. Então ele pega os dados de pacientes, etc., e vai fazendo simulações para poder achar os cases
corretos, né? As hipóteses, as teses corretas para melhorar. Porque imagino que igual a gente falou um pouquinho antes, se a gente identifica, pelo menos põe uma marquinha que aquela hipótese tem alguma chance de se tornar uma relação de causalidade, se fizer isso com um algoritmo desse, você vai fazer um volume muito maior em menor tempo. E de forma autônoma. Por isso que não precisa de humano. Então você vai dormir, deixa a máquina fazendo, você tem um dashboard que você controla os KPIs que você criou, né, para aquela solução. Aí no outro dia você vê que 3 horas da manhã aquela solução bateu ótimo. Chegou. Então ele para ali e faz o download do hiperparâmetro, do algoritmo em Python, em SQL, no que for. Toda a configuração para rodar aquilo para rodar na sua vez. máquina, no teu cloud, roda no teu cloud, etc. Então, é um negócio, cada vez que a gente entra, né, e aí tem diversos casos assim, né? Tem de imagem, de som. Então, ou seja, o input é agnóstico total. Entrou a estatística para gerar. Algum número, alguma métrica e aí porrada. Aqui no Brasil, rota, estruturação de disciplinas para grade de disciplinas, a gente está desenvolvendo. Que é um dos algoritmos que dizem que é sem solução, né? Que você colocar o professor na matéria, né? O aluno e tal. Dá um rolo isso aí. Só esse exemplo da soja. Aí tem uma empresa de insumos agrícolas também, que quer provar para todo mundo que, através de imagem, que a produtividade dela é melhor que a do concorrente. Uma série de opções. Foram mais de 60 clientes que a gente lançou esse produto no Brasil, no South Summit, em março desse ano, em Porto Alegre. Fomos vencedores na categoria Corporate. E desde então a gente vem lançando aí com mais de 60 aí empresas já conversando, analisando, e aí diversos segmentos, todos agnósticos. Não, e essa indústria aí, essa temática... outro ouro, teve um hype no generativo, e agora o que vai permanecer na curva do hype... É que o hype do generativo, acho que o maior impacto foi que foi acessível ao público aberto, né? Isso é muito raro. Popularizou. É muito raro, assim. E eu vi transição de pessoas que falam assim, não, isso não é pra mim e tal, e a heavy user em questão de 3 semanas. É isso aí mesmo. Isso é legal. Mestre, eu ficaria aqui mais umas 25 acabou? horas a gente falando. Já acabou? Eu falo que eu tô somando histórias e que, né, alguns episódios aí daí pra frente, com certeza eu vou começar a juntar as pessoas, novamente reforçando, né? Eu me sinto... Acho que eu tô doando um pouco do tempo aí para passar esses aprendizados seu, né? No caso, pessoa física, contar a história da empresa, que eventualmente as pessoas podem procurar para querer trabalhar contigo, buscar. E aí, obviamente, né, juntando aí, usando o que eu, junto com os meus sócios, conseguimos conquistar no Grupo Movem, usar isso para ajudar, cara. Acho que esse é o principal. Fora as 28 dicas, foram muitas dicas que você deu. Essa do 300, 300, 100, não... Ó, voltem lá no comecinho, ó, se você tá vendo isso agora, não entendeu, volta lá no comecinho, tem a dica do parâmetro que você tem que seguir para saber se você está tendo uma empresa de sucesso. Temos lá em casa líderes de empresa, empresários, né, donos de empresa, tem uma galera que está em transição de carreira, tem a turma que está primeiro emprego ali, se descobrindo, tem esse monte de sopa de letrinha. Que dica que você dá para a galera que se inspirou aí na sua atitude, na sua jornada? O que você tem percebido que você fala assim, vou dar um conselho aqui que eu daria para um amigo mesmo. Hoje, pensa isso, faz aquilo. E claro, né, na sequência, reforçar todos os contatos da RBI, como quem tiver interesse em conversar com você, na RBI, todos os seus matchmakers. Você viu? Peguei o código, né? Matchmaker. É isso aí. E conta aí, cara, que agora acho que é hora de agradecer a atenção que o pessoal deu aí eu que agradeço. Nesse tempo aí. Toda vez que eu venho aqui sou sempre super bem tratado, né? Eu acho que é uma característica da Movem. Então estava muito feliz e ansioso para a gente ter esse papo. Eu acho que
foi tão profundo e intenso quanto eu esperava. Parabéns, eu acho que você trouxe perguntas desafiadoras aí, me ajudou aqui a tentar explicar algumas delas. Então, parabéns, sucesso nesse cast aqui, que eu acho que vai cada vez mais bombar. E estou sempre disponível, né? Você sabe disso, para qualquer coisa que a Movem você precisar, porque eu acho que quando a gente junta pessoas boas, e aí já vai entrar um pouco no conselho, né? Quando a gente junta pessoas boas, é muito pouco provável que não saiam ali bons frutos. Então, eu acredito que você, em casa, está querendo mudar de carreira, alguma dessas situações que você citou, ou mesmo está, né, dentro da própria atividade atual querendo se desenvolver, é procurar planejar essa mudança, se inspirando em pessoas boas, vendo o que é que aconteceu, que deu certo. Errar com o próprio erro acontece, é louvável, mas aprender com o erro dos outros é melhor. Né? É mais astuto. Né? É mais astuto, ganha-se tempo. Então, acho que tem que ser resiliente, acho que é uma palavra que nunca sai de moda. Né? Eu tenho alguns exercícios que eu faço do tipo, eu não assisto filme com menos de 3 anos de vida, né? Para tentar estar sempre regenerando ali a mente e tal, esquecer um pouco o saudosismo, para criar novas sinapses, coisas assim. E isso me possibilita tentar estudar aqui esses 63 produtos que eu tenho, exatamente tentando revigorar a mente toda hora, né? E me adaptando às situações que surgem no dia a dia. Então, resiliência, se juntar com gente boa. É isso. Show de bola. Galera, acho que tenho muito a dizer, além de agradecer, porque com certeza, para eu que tenho bastante experiência, alguns horizontes se abriram. Então, para quem está em casa, está nessa jornada aí, aproveita. Vou dar a dica, assiste mais de uma vez, assiste, depois assiste novamente, porque tem muito ouro aí, tem muita dica de quem, de fato, gerou resultado para as empresas onde trabalhou, junto com os colaboradores ali, muita gente te seguindo aí, com certeza até hoje que você comentou, e que tem muita coisa por vir, né? Porque essas ideias aí que você está trazendo, não param. Certamente a gente vai ver você aí mais vezes aí, brilhando aí com grandes resultados. Messi, Deus quiser. Brigadão, admiração pessoal aí, parabéns para a RBI, muita prosperidade, tamo junto. Tamo junto. Galera de casa, valeu, brigadão, sigam tchau. aí o Movencast. Abraço, tchau. Opa! Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Tchau!